Mas qual o problema de você subir o salário mínimo? Que aí eu acho que todo brasileiro deveria saber. A única solução que eu vejo hoje como sendo provável de ser feita pelos candidatos e governantes que a gente tem para entrar em 2026 é a redução do salário mínimo, ou pelo menos você não elevar o salário mínimo. Quando você sobe o salário mínimo, você sobe várias outras despesas do governo. E quando você puxa o fio ali do salário mínimo para elevar, o que é uma ótima coisa, você acaba puxando vários outros juntos que destrói a máquina pública. Então agora que teve esse negócio do CDB do Banco Master, choveu gente lá que, putz, perdeu dinheiro pra cacete. O que aconteceu exatamente com esse banco? O Banco Master, ele tinha isso elevado ao grau mais alto possível, porque ele não só pagava mais, como ele pagava muito mais do que o Itaú. Mais a ponto de ser estranho, porque talvez ele não conseguisse emprestar esse dinheiro cobrando tanto quanto ele pagava. E aí muita gente, que já era do mercado, desconfiava. E falava, olha, tem alguma coisa muito estranha. Só qual era o grande dilema? Era difícil você apontar o dedo e falar em público. Porque se você aponta o dedo e fala em público, e aí eu sei que muita gente gosta, né? Ah, tem que ter o herói lá que vai apontar o dedo e falar em público. O que acontece no dia seguinte? Você é processado e pode ser considerado crime contra o mercado, contra o sistema financeiro nacional. Então, falar de banco em público pode virar uma grande dor de cabeça para quem fala. E isso daí, como que fez dinheiro pro Banco Master? E aí, mais uma vez, é uma grande suposição que eu estou falando aqui. Talvez tenha feito, talvez não. Estudos mostram que a maioria das pessoas que assistem um episódio de podcast não se inscrevem no canal. Isso acontece com pessoas normais. Porém, o mundo de 3 segundos não é para pessoas normais. Por isso, se inscreva agora para ter acesso ao melhor conteúdo da internet. Seja bem-vindo ao mundo de 3 segundos, onde ser esquisito é o último sinal de sanidade. E eu não poderia ter ninguém melhor nesse episódio para falar sobre um assunto que o brasileiro precisa entender, que é sobre dinheiro, do que o convidado que eu estou aqui, Leandro Siqueira, no Instagram, Leandro Varos, né? Leandro Varos, que foi como eu estava conversando aqui com você antes, né? Que a melhor forma de fazer brand para sua empresa é trocar seu sobrenome para o nome da empresa, porque todo mundo fica na dúvida e pergunta 20 vezes e todo mundo lembra do nome da empresa. Aí você faz um branding duplo, né? É, o brand duplo. Esse aqui é tanto para você quanto para a empresa. Top demais. Irmão, se apresenta pro pessoal e comenta um pouquinho sobre o que você faz. Tá, perfeito. Meu nome é Leandro Siqueira, eu sou formado em Economia pela UFRJ, no Rio de Janeiro. Eu sou empresário hoje, além de economista, e eu fundei uma empresa que começou com educação financeira, foi para casa de análises, faz análise de ações e é reconhecido por isso hoje, e agora a gente está no braço de Wealth Consultoria, que é quando a gente, de fato, põe a mão ali e gere o patrimônio dos clientes. Era uma demanda que tinha nossa, dos clientes, e veio, assim, não tinha como negar, né? Então essa é a minha história rápida de vida, passando por economia, passando por empresariado. Sou novo, tenho 29 anos, então tem muita história pela frente ainda para contar, né? Enfim, consigo falar com você sobre absolutamente qualquer assunto que você quiser. Uma das coisas que eu estava conversando não tem tema que não dá para falar aqui, né? Acho que isso é a parte mais legal. Cara, eu acho que o que a gente pode entrar aqui hoje é a questão do cenário brasileiro, né? Trazer saídas, porque eu acredito que hoje a gente está num cenário meio nebuloso aqui. Sim. Muita gente com medo do que vai ser em 2026, né? Tem ano de eleição, tem muita coisa que influencia. O que o brasileiro tem que prestar atenção, na sua opinião, nesse momento que a gente está? Tá. Eu acho que a coisa mais importante não é a eleição, necessariamente, mas sim a taxa de juros, nesse momento. Pode ser que a eleição ela determine os próximos 4 anos, e aí a gente pode entrar nesse assunto também, mas nesse momento a coisa mais importante no Brasil é a taxa de juros. Se você for conversar com muitas pessoas hoje, você vai sentir um clima quase fúnebre, como se tivesse tudo ruim, né? Você vai conversando com as pessoas, você vai percebendo, ela fala, mas não tá tão bom assim quanto estaria, tananã. E isso é a sutileza da taxa de juros fazendo efeito na economia, que é uma coisa que pouca gente consegue perceber. Por quê? Porque quando a taxa de juros está mais elevada, o que acontece? Pegar empréstimo fica muito mais caro. Investir fica muito mais caro, porque você pensa o seguinte, eu vou investir numa empresa que ela vai me dar um retorno de 20% ao ano, sendo que eu poderia ganhar 15% na renda fixa hoje. Então, o que você vê isso acontecendo na vida prática mesmo? Você vê, primeiro, menos empresa contratando. Segundo, você vê as empresas dispostas a investir menos, e aí isso repercute nos outros empresários menores que estão naquele ecossistema ali, que prestam serviço para as empresas. E você vê principalmente as pessoas não conseguindo financiar uma casa, não conseguindo financiar o carro, porque os juros é exorbitante. E aí o endividamento das famílias brasileiras, se você for olhar, é ascendente, e isso é preocupante, porque chega no momento que a galera não tem mais dinheiro ali solto para conseguir pagar aquelas contas. É justamente isso que causa a recessão. Então esse clima quase fúnebre que você identifica quando você conversa com muita gente, na verdade ele é reflexo da taxa de juros. E aí a gente está falando agora de eleição. Como que a eleição ela dita o rumo dessa taxa de juros, que é o que de fato impacta a economia na prática?
A gente tem um problema seríssimo aqui no Brasil, que em 2027, nada sendo feito, o Brasil basicamente vai parar. A máquina pública vai parar. E é até estranho a gente falar isso, porque a gente vem de anos e anos e anos disso sendo falado, que o Brasil vai acabar e tal. Então a gente criou quase uma presunção ali de que isso não vai acontecer. Vai passar mais um ano e aquela história velha de que vai acabar, vai flertar com o abismo, mas vai voltar atrás e tudo mais. Mas em 2027 a gente realmente tem um problema em que não vai mais ter dinheiro, ou pelo menos o orçamento público ele vai estar quase todo ali restrito às despesas que são obrigatórias, e aí aquela despesa que é realmente o executivo ali que vai ditar se ele vai gastar ou não vai, ele não vai ter mais, ele não vai poder mexer a mão nisso. E eu sempre falo, você pode colocar quem quer que seja. Coloca um dos melhores governantes que teve, que foi o de Singapura, no executivo hoje, ele não consegue resolver aquilo pelos meios que a gente tem hoje, porque não tem orçamento para fazer isso. A Constituinte de 88, ela era para ser um parlamentarismo aqui no Brasil, a gente fez um presidencialismo, mas foi muito por conta da morte de Tancredo ali, e isso ficou num limbo em que o Congresso, que é a Câmara e o Senado, eles têm muito poder decisório, muito poder sobre o orçamento, mas muito pouco ônus sobre esse orçamento ser mal aplicado ou não. Então, toda aquela história que você vê de emenda, é basicamente o Congresso ditando para onde vai o dinheiro da máquina pública. E o Executivo fica de mãos atadas. Só que isso é muito problemático porque, na percepção do brasileiro médio, o Executivo é quase um ditador benevolente, né? Você vai eleger o ditador que você quer, ele vai chegar lá e ele vai poder fazer o que ele quiser. Só que isso não é verdade. Você pode eleger a melhor pessoa do mundo, independente de quem estiver sendo candidato. Essa pessoa não vai mudar a vertente do Brasil nos próximos 5 anos. Então, em 2027, a gente tem esse sério problema para ser resolvido. Isso pode afetar muita coisa. O legal é que você falou que não tem qualquer... Eu não vi nenhuma solução na sua fala. Então, o que daria para fazer? Se o presidente não pode fazer nada. O pessoal normalmente critica o mensageiro e vai tentar me crucificar por estar falando isso. A solução que existe, e eu não estou falando que é a melhor, eu não estou falando que é a que deveria ser feita. Eu acredito que tem outras que deveriam ser feitas, mas que eu tenho certeza que não vão fazer. A única solução que eu vejo hoje como sendo provável de ser feita pelos candidatos e governantes que a gente tem para entrar em 2026 é a redução do salário mínimo, ou pelo menos você não elevar o salário mínimo. Porque hoje, se você for pegar, o salário mínimo ele foi atualizado ontem. Ele foi atualizado acima da inflação. A inflação ela vai fechar um ano por volta de 4,5%, ele foi atualizado por volta de 7%. E qual o grande problema disso? Porque o salário mínimo, quando você fala assim, pô, mas você não vai atualizar o salário mínimo determina a renda de 60 milhões de brasileiros. Então, se você não atualiza o salário mínimo, a galera não está ganhando mais. E a gente está falando de uma parcela da população que é extremamente carente. Sim. Então, não dá para você falar de não atualizar o salário mínimo como se fosse uma boa política social. Não é. Mas qual o problema de você subir o salário mínimo? Que aí eu acho que todo brasileiro deveria saber. Quando você sobe o salário mínimo, você sobe várias outras despesas do governo. Então, o último número que eu vi, se eu não me engano, você subia R$1, aumentava em 42 milhões de reais as despesas do governo. Se você subisse o que vai subir agora de R$103 o salário mínimo, você levava a despesa do governo em bilhões de reais. E isso é grave. Você levava 43 bilhões. Na verdade, acho que são 420 milhões que você aumenta quando você aumenta R$1 do salário mínimo. Você levaria, com esse aumento recente que teve, em 43 bilhões as despesas do governo. E isso é porque é um negócio que eu chamo do fenômeno do fio enrolado, que é aquele fio que está debaixo da mesa, que você vai puxar aquele cabo que você quer, só que aí quando você puxa, vem todos os cabos juntos e aí derruba tudo que está em cima da mesa. É exatamente o que acontece aqui no Brasil. E quando você puxa o fio ali do salário mínimo para elevar, o que é uma ótima coisa, você acaba puxando vários outros juntos que destrói a máquina pública. Porque não tem seriam essas despesas que o governo tem? Muitas coisas. Por exemplo, a aposentadoria é linkado, benefícios de prestação continuada é linkado, tem várias pensões que são linkadas, tem várias coisas no governo que são linkadas o próprio funcionalismo, às vezes, dependendo do cargo, você tem algum link ali. Então, tem várias coisas diferentes que são linkadas ao salário mínimo. Tem a ver com o Bolsa Família também ou não? Tem a ver com muitas coisas. Se você querer deixar muito defasado o Bolsa Família, por exemplo, isso vai gerar uma pauta social para aumentar também. Tem muitas coisas. O Bolsa Família, de todas as medidas, eu sei que ele é muito criticado, e muito criticado por gente que é de direita, mas é uma política de direita. Isso é uma das loucuras que tem aqui no debate brasileiro. Se você for ver o grande propagador da política do Bolsa Família, que seria a renda básica universal, foi Milton Friedman, que é um expoente de economia da Faculdade de Chicago, que é a faculdade que o Paulo Guedes estudou, e é a faculdade mais liberal, digamos assim, do mundo. A vertente liberal foi basicamente propagada lá. Não surgiu lá, mas foi propagada lá. E é uma política boa por quê? Porque ela é o que a gente chama de imposto inverso. Quando você paga o imposto, você tira o dinheiro do seu bolso e dá para o governo. Quando você paga o imposto inverso, o governo tira o dinheiro do bolso dele e devolve para você. Por que isso, na visão dos liberais, é bom? Porque o governo não deveria ser o responsável por gastar o seu dinheiro. Sim.
Faz muito mais sentido você dar o dinheiro para ele transferir essa renda para uma outra pessoa que precisa, do que ele determinar como que ele vai gastar com essa pessoa que precisa. Que aí vem aquela célebre frase, né? Que se você tem alguém gastando dinheiro de outra pessoa com uma outra pessoa, ele vai comprar o pior presente do mundo. Se é o dinheiro dele com uma outra pessoa, ele vai pensar ali no custo. Se é o dinheiro de outra pessoa para ele vai pensar na qualidade. Mas se é o dinheiro de outra pessoa para um presente para outra pessoa, aí ele não vai pensar nem no custo nem na qualidade. Isso é um grande problema. Então, o Bolsa Família ele funciona muito bem nesse sentido de você devolver o dinheiro sem deixar o Estado determinando como que ele vai ser usado. O problema é que em épocas de tigrinho, né, o cara pega de volta depois. Isso é um problema seríssimo. Sim. Mas aí, vem aquela coisa do você não jogar o bebê com a água fora. Então, se você vai jogar água suja fora, não joga o bebê dentro porque não faz sentido. O que você tem que corrigir nesse meio do caminho? A pessoa não pode poder usar o dinheiro do Bolsa Família pro tigrinho. Esse é um problema, porque senão você fala, eu não vou deixar o governo usar, porque ele vai usar mal, vou dar pra pessoa e essa pessoa usa pra tigre. Então eu acho que é quase um consenso que ela tá usando mal. Então a gente pode proibir de usar naquele sentido, na aposta, coisas do gênero. Mas eu não acho que o meio é acabar com a pessoa tendo a liberdade de decidir como que ela vai usar o dinheiro. Entendi. Essa questão que você falou da renda básica universal tá bem alta agora na questão da inteligência artificial, né? Sim, Tem muita gente prevendo que em 3 anos, não sei quanto tempo, não vai ter outra alternativa a não ser as pessoas terem uma renda básica universal, porque não vai mais precisar, talvez, da força de trabalho de boa parte das pessoas. Sim. Qual que é a sua visão disso? Você acredita que isso vai acontecer? E o que eu faço com o meu dinheiro nesse cenário? Tá. Eu não acho que vai acontecer nesse horizonte de 3 anos. Eu posso estar completamente errado, mas hoje, em 3 anos, eu acho muito rápido para isso acontecer. Por quê? Primeiro que demora algum tempo para você conseguir organizar a indústria, para você resolver todos os gargalos que tem no meio do caminho, até você poder não ter ninguém trabalhando. Porque, vou te dar um exemplo prático disso. Vamos supor que você está você tem uma empregada doméstica. E aí você vai falar, não, vou substituir ela por um robô humanoide. Qual a primeira coisa que você leva em consideração? Você pode contratar um empregado ou você pode comprar um robô? Qual a primeira coisa que você levaria em consideração para tomar essa decisão? Cara, se eu já tivesse uma empregada, eu pensaria nela. Sim. Então teria parte da empatia ali de falar, não sei se eu quero tirar essa pessoa. Outra coisa, eu me preocuparia muito com o tipo de acesso que esse robô humanoide vai ter da minha vida e como ele vai usar esses dados. Perfeito. Você confiaria nele com uma faca na mão? Se o GPT viaja e alucina, se o robô humanoide alucinar, eu posso morrer. Exato. Então tem algumas questões envolvidas aí. E assim, tem uma questão de restrição orçamentária. Porque você olha para a empregada doméstica, olha para o robô, você vai falar, olha, dado que eles vão fazer um serviço similar, eu vou pagar o mais barato. Se não for um serviço similar, se o robô for muito melhor, aí entra um outro quesito. Mas sendo os dois iguais, você vai olhar e vai falar, posso pagar menos para a empregada doméstica do que eu pagaria para o robô. Para que eu vou comprar um robô de 200 milhões de reais? Ainda é muito caro, né? Ainda é muito caro. E aí você vai falar, beleza, mas a inteligência artificial vai baratear isso também. Então vamos lá, como que ela vai baratear isso? Primeiro, a bateria é uma das partes mais caras do robô. A bateria é um grande gargalo de toda a indústria que a gente tem hoje. Para você ter ideia, o sistema elétrico que a gente tem hoje, ele existe porque a gente não teve capacidade de desenvolver uma bateria que permitisse que ele fosse distribuído. Então, se a gente tivesse um sistema distribuído, você teria basicamente, como está surgindo um pouco agora com placa solar. Todo mundo tem a sua placa solar, durante o dia funciona muito bem, à noite você usa da distribuição de energia elétrica que tem no sistema. Se a gente conseguisse ter uma bateria, você poderia armazenar essa bateria, essa eletricidade durante o dia, se não estivesse usando, ela ficaria cheia, à noite você poderia usar. Existe a bateria? Existe. É caro pra caramba. Isso é completamente viável, porque o prazo de vida dela também não é muito extenso. Mas se a gente tivesse, por exemplo, um supercondutor, que é um negócio que basicamente você consegue conduzir eletricidade sem dissipar a energia no meio, sem ter perda de energia, você conseguiria botar a eletricidade rodando, que nada mais é do que um elétron fluindo para uma corrente, e você deixa ele rodando ali 24 horas, ele não vai dissipar calor, não vai ter perda de energia, não vai ter nada, e aí isso funciona como uma bateria. Então, se você fala, a inteligência artificial ela vai criar um supercondutor, você resolve o problema da bateria. Só que, ainda assim, você tem custo. Qual é o custo? Custo de extração de minerais que você vai usar nesse supercondutor. Porque o supercondutor, via de regra, ele vai envolver algum mineral. E você vai ter que usar esse mineral para construir esse supercondutor, e esse mineral ele tem um custo de mineração. Como é que você barateia esse custo de mineração? Aí vem outra história. Primeiro, é limitado a quantidade de mineral que você tem. Aí você vai falar, mas vai minerar no espaço. Beleza, vamos minerar no espaço. Mas isso tudo vai acontecendo no horizonte de 3 anos. Você vê isso, assim, se a gente acelerasse agora, se agora eu coloco uma caixa aqui na sua frente e ela vira o oráculo, o ChatGPT que sabe absolutamente tudo e resolve qualquer problema. Você acha que em 3 anos a gente, humanos, consegue resolver tudo isso?
para no final dos 3 anos ninguém mais precisar trabalhar, eu particularmente acho muito difícil. Então, a minha questão é muito mais com prazo do que necessariamente com a possibilidade. Eu vejo como qualquer coisa é possível se você der tempo suficiente. A aleatoriedade pode cuidar de muita coisa. Mas no horizonte de 3 anos, a gente conseguir se organizar para usar esse oráculo bem é a parte mais difícil dessa equação. Entendi. Essa questão dos minerais que você falou, é por isso que tem esse lance das terras raras no Brasil, que muita gente está falando que o Trump está de olho em algumas terras aqui no Brasil. Sim. Tem a ver com essa relação desse futuro de IA que precisa desses minerais? Ou... De certa forma, sim. Os minerais, eles são muito usados em ímãs. Basicamente, se você pegar o forte da coisa, seria ímã. E ímã é usado para uma série de coisas diferentes, principalmente motor elétrico. Então, tem motivos para você usar ímãs. Eu até vi um podcast da Bloomberg, sei lá, deve ter uns 6 meses, alguma coisa assim, que o jornalista estava brincando que essa coisa de terras raras não era nada demais, que não deveria ser levado em consideração, porque o maior usuário das terras raras era um produtor de aspirador de pó. Falou, pô, a gente vai ficar sem aspirador de pó nos Estados Unidos. Acabou. Não é só. Porque os Estados Unidos ele tem um estoque de terras raras que ele preparou justamente pensando que ele poderia ser boicotado em algum momento, porque a China é o maior produtor de terras raras do mundo hoje. Só para contextualizar para quem é leigo, o que são as terras raras? Basicamente isso que eu falei. Assim, você pode resumir para o leigo como ímã. O ímã. Tem outras coisas envolvidas também, mas se você pensar como ímã, você vai pensar 90% do problema. Caraca. Para não ter que entrar em algo muito profundo em relação a isso. E aí... O grande dilema disso tudo a gente tem uma reserva muito grande de terras raras aqui no Brasil, que sim, os Estados Unidos têm interesse e tem interesse explícito. Ele já falou abertamente que ele tem interesse em terras raras e que ele retiraria a Magnitsky agora se a gente cedesse terras raras como parte do acordo. Dito isso, tem um grande problema entre a gente ter as terras raras, as reservas, e a gente conseguir extrair, porque o processo de refino é muito sujo. Então, a China não é a maior produtora de terras raras do mundo à toa, porque ela se dispôs a sujar as mãos. E aí vem aquela história, a gente vai querer sujar as mãos? Porque uma parte relevante disso, muito provavelmente, está ali por volta da Amazônia. E você vai querer extrair, tirar a árvore para fazer o refino ali também, porque não pode ser muito distante o refino, porque senão se perde em logística. Onde que isso vai ser refinado? Então não basta você ter as reservas. Eu vejo muito na discussão a galera ter na mentalidade que se você tem a reserva, acabou. Tem um nióbio ali, legal, mas tem que extrair o nióbio e tal. Isso é algo que a gente até faz. Mas se você encontra uma outra reserva gigantesca de algum mineral, você tem que se dispor a refinar ele. Senão você vai ter que exportar, igual a gente fez muito tempo aqui com a gasolina, né? A exportava ali pro México, pro Golfo do México, e aí eles refinavam e voltavam para cá. Era mais barato fazer isso que mandava aqui para o Sudeste, que era onde tinha refinaria. Então, enfim, tem toda uma logística ali que não é tão trivial assim. Entendi. Então, não tem por que ter uma questão de medo que daqui a 5 anos vai ter uma mudança extremamente significativa na forma que as pessoas trabalham, na sua visão. Vai ter uma mudança significativa. Eu discordo da parte de que todo mundo vai deixar de trabalhar. Uma mudança significativa vai acontecer se... Aí entra um C muito importante, a gente de fato comprovar que a exponencialidade do modelo funciona. A exponencialidade do modelo hoje é basicamente, olha, se você tacar mais dado, você tacar mais computação, a gente continua gerando resultados melhores e esse resultado ele não cresce linearmente, ele cresce exponencialmente. Quanto mais você taca, melhor é o resultado. E a grande aposta da indústria de data center hoje é essa, porque não faz sentido você construir data center, a galera está falando agora de construir data center no espaço, que tecnicamente falando faz muito sentido. Mas não faz sentido você fazer uma aposta desse tamanho se você não for usar essa computação toda. Porque lembra que isso gera uma depreciação gigantesca. A placa que você comprou hoje, amanhã ou depois, ela já não é tecnologia de ponta. E aí como que você usa isso? Entendi. Então, o grande dilema da indústria é você vai investir para construir um data center gigantesco para treinar o seu modelo. Só que não basta você treinar o seu modelo. Você tem que conseguir consumir parte dessa computação para gerar a resposta depois. Porque o modelo ele tem essas duas partes. Primeiro você treina, igual uma criança que você coloca na escola, e depois você extrai a informação dele. Só que isso também requer computação. E aí você constrói esse data center gigantesco, treina. Só que depois você vai conseguir usar isso para gerar computação. Se você não for usar tudo, esse dinheiro vai ficar parado. Você gerou um capex gigantesco ali, gastou uma grana, gastou bilhões e bilhões de dólares e não vai usar isso para nada. Isso seria a bolha da IA? Que o pessoal está falando. A bolha da IA, eu acho que vai até um pouco além disso. O que seria exatamente a bolha da IA? As empresas estão fazendo algo que rolou durante a bolha da internet, que tem um ótimo livro sobre isso, inclusive, que se chama Financial Shenanigans. Nome estranho, mas é muito bom. Que ele conta vários casos de empresas que usaram de artifícios contábeis para conseguir melhorar os resultados. E um artifício contábil muito claro é quando você cruza as receitas e as despesas de várias empresas diferentes. Então, eu fecho um contrato com a Amazon em que eu vou usar a computação da Amazon e a Amazon fecha um contrato comigo em que ela vai usar o meu modelo. Aí eu gero 40 bilhões de receita para a Amazon e a Amazon gera 40 bilhões de receita para mim. A receita dos dois aumentou 80. Gerou algum valor? Zero.
Zero. Mas como os números são muito vultuosos assim, quem olha de fora fala, putz, 40 bilhões, esses caras vão ficar gigantescos. Quanto sobra de fluxo de caixa? Zero. Provavelmente menos que zero, porque para você servir a Amazon, você vai ter que prestar o serviço, isso vai custar dinheiro e tudo mais. Então a bolha, ela está muito mais envolta nisso. Tem várias empresas desse meio, 5, 6 empresas diferentes, em que uma se compromete a gerar receita para outra, e isso fecha um círculo no final, em que na prática você não tem nenhum dinheiro sendo criado. É uma empresa gerando dinheiro para outra diretamente. Tipo, a Nvidia tá no meio ou não? A Nvidia, que a OpenAI falou que vai comprar não sei quantas placas de vídeo da Nvidia. Entendi. E aí a Nvidia, beleza, mas fechou um contrato de investimento com a OpenAI também. Então ela pega aquele dinheiro e investe. Isso não é a primeira vez que isso acontece, mas toda vez que acontece é com uma temática nova. Então aconteceu na internet, na bolha da internet nos anos 2000. Aí agora vai acontecer com a bolha da inteligência artificial. Daqui a 100 anos vai acontecer com outra bolha. Enquanto houver uma temática nova, dá para você repetir essas táticas contábeis para conseguir ludibriar o investidor. E os investidores são novos também. Os investidores que estão investindo agora não são necessariamente a galera que estava na época da bolha da internet. Sim. É a primeira vez que eles estão vendo isso. E eles vão cair, mais uma vez, como caíram na outra época. Cara, o que seria uma alternativa, se você pudesse traçar, pensando no brasileiro, vamos pensar pensar em 2 cenários. O cara que não ganha muito, vamos pensar no cara que ganha uns 10 mil por mês ou até 20 mil por mês. O que seria um plano de investimento para esse cara que dá uma perspectiva para ele multiplicar o dinheiro aqui no nosso cenário? Até 20 mil reais? O cara ganha de 10 a 20 mil reais por mês. Ganha depois... muito. No Brasil, isso é bastante. A gente pode pensar num cenário, vamos pensar o cara de 10 mil reais. 10 mil reais. E depois a gente pensa num cara que tem mais dinheiro, de repente. Tá. 10 mil reais aqui no Brasil depende do patrimônio que você tem. Isso é uma variável muito importante. Por quê? Primeiro, às vezes você ganha 10 mil reais, mas você tem herança. Às vezes você não tem. Qual a diferença que faz você ter a herança e não ter? A diferença é, quando você tem herança, se tudo der errado, você tem para onde voltar. Quando você não tem, você cai no abismo sozinho. Então você tem que ter uma reserva de emergência muito mais extensa quando você não tem herança do que quando você tem. Quando você não tem um pai que está no mesmo nível de custo de vida de você, ali de, porra, eu vou conseguir bancar meu carro, vou conseguir morar com meu pai. Porque às vezes não tem isso. Às vezes... Herança seria uma reserva financeira ou uma casa própria? Cara, herança eu acho que até supera o fator de quanto foi deixado pra você. Herança às vezes é seu pai e sua mãe em vida com você tendo uma casa pra onde morar no final do dia se tudo der errado. Entendi. A grande maioria dos brasileiros, se tudo der errado, não tem onde cair morto. Então essa pessoa, ela tem que ter, primeiro, um custo de vida muito mais baixo do que ela teria se ela fosse uma, entre aspas, herdeira, ou tivesse uma boa condição familiar, ganhando os mesmos 10 mil reais. E segundo, ela tem que ter uma reserva de emergência com um prazo um pouco maior. Como é que você constitui reserva de emergência? Basicamente junta dinheiro, vamos supor que seja uma caixinha, né, como a galera está fazendo agora, que dê para subsidiar ali, para bancar o seu custo de vida por 6, 12 meses até você conseguir se resolver. A ideia é, cara, perdi o emprego. O que eu faço agora? Não posso contar com o FGTS, PJ, alguma coisa assim. Você tem essa reserva de emergência para ficar de 6 a 12 meses tentando resolver a tua vida e depois você recompõe ela porque você vai ter consumido uma parte dela. Se você não tem onde cair morto, é muito importante que essa tua reserva tenha 12 meses. Porque aí você dorme tranquilo. Se teu emprego, tá ruim, ou se você quer tomar risco, falar, vou abrir uma franquia de sei lá o que agora, você tem uma reserva de 2 meses sabendo que pode dar errado. Se você tem uma condição familiar, que, não é nem rico, é assim, ter onde cair, ter uma casa para voltar, alguma coisa assim, aí você pode se dar o luxo de diminuir essa reserva para 6 meses. Porque aí, beleza, 6 meses ali você ainda consegue resolver uma coisa. Se não conseguir, você ainda tem para onde voltar. Você não vai voltar da estaca zero, não vai cair no abismo, que é difícil você conseguir voltar para a terra firme ali. Então, o primeiro passo é esse. Você saber em que caixa você tá para falar, minha reserva vai ter 6 ou minha reserva vai ter 12 meses. Isso é a coisa mais importante. Não tem como você dormir tranquilo não tendo uma reserva de emergência. Sua vida vai ficar um negócio de vender o almoço para comprar o jantar. Uma vez que você construir sua reserva de emergência, aí você vai pensar no seu investimento. Porque essa reserva de emergência, o que difere ela de um investimento normal? É que ela vai estar investida em algo que você consegue sacar rapidamente e que não tem risco. Essas duas coisas são muito importantes, porque se você precisar sacar, você tem que poder sacar. Então não dá para estar num investimento que só vai vencer daqui a 5 anos. E se tiver risco ali, CDB do Banco Master, você vai recuperar porque você investiu menos do que o FGC. Legal, mas enquanto o FGC não pagar, você não tem o dinheiro. E se você precisar? E se precisar pagar o aluguel porque você foi demitido, como é que você faz? Então você tem que ter aquilo ali numa liquidez, um negócio super seguro. O que você recomenda? Você tem várias coisas. Assim, você pega CDB de Banco Grande, Tesouro Selic, e aí vai ter sempre alguém que vai falar assim, mas Tesouro Selic você está emprestando para o governo, isso é seguro? Para níveis Brasil tá. Todo o resto antes vai dar calote antes do governo dar o calote, porque ele pode imprimir dinheiro. Então, para ele quebrar é porque todo mundo quebrou antes. Agora, beleza, você fez essa reserva de emergência, botou ali seu dinheiro para 6, 12 meses num CDB.
Cara, até caixinha, tá? Essa não é a fase de complicar as coisas. Qualquer coisa que tenha segurança, você consiga tirar rapidamente, Tesouro Selic e tal. Aí você vai pro investimento. No investimento, o que eu recomendo? Primeiro, não fica juntando dinheiro debaixo do colchão pra aportar tudo de uma vez. Erro crasso que a galera comete. Vou aportar de uma vez R$10.000, enquanto isso eu tô deixando parado aqui na conta. Pra quê? Assim, não tem absolutamente nenhum ganho com isso. O segundo não coloca tudo no mesmo... todos os ovos na mesma cesta. A galera fala, agora eu vou fazer multiplicar isso aqui. Aí vou botar tudo em uma ação. Aí a empresa quebra, perde tudo e volta na estaca zero. Se você não tem uma renda alta, você tem que levar em consideração que a primeira coisa que você tem que fazer é não se preocupar muito com o investimento, porque é mais fácil você melhorar a tua renda do que você melhorar teu aporte. Então é mais fácil você arranjar um emprego que vai te pagar o dobro do que você conseguir salvar, poupar o dobro do que você poupa hoje tendo uma renda baixa. E o segundo é garantir que você não vai perder dinheiro, porque para você já é muito difícil aportar. Se você perde, você volta para estaca zero. Sim. Então, não põe tudo na mesma caixa e diversifica além do Brasil. Tem que ter essa mentalidade muito clara aqui. Eu vejo a galera deixando todo o dinheiro no Brasil. Não tem motivo algum para você fazer isso. O Brasil é 2% do PIB do mundo. Então, se você for pegar, você deveria ter 2% do seu dinheiro investido no Brasil. O único motivo pelo qual a gente coloca nosso dinheiro no Brasil é por viés de morar aqui. Porque é mais fácil, enfim, você pensa em reais e tudo mais. E a galera ainda tem uma mentalidade aqui no Brasil que tem que ser mudada, que é: eu não compro nada em dólar, eu não viajo para o exterior, logo eu não deveria investir em dólar. Isso é a maior falácia que existe. Porque tudo que você compra hoje, 90% é cotado em dólar. 90%. A gasolina, que eu fui agora abastecer o carro, é cotada em dólar. Você abasteceu aqui em Alphaville? Eu baixar um aplicativo lá. Né? Eu entrei assim no posto, aí eu falei com eles, cara, não tô vendo o preço aqui, ó, vocês vão ver como é que é. Abriu a janela, quanto que era? R$10. Não, meu amigo, só não tá reconhecendo o sotaque. Tem 3 postos aqui que são o posto do esquema, porque assim, você cair em qualquer outro é facada. E aí ele me deu o aplicativo lá pra baixar aqui e reduzir. Mas enfim, gasolina é em dólar. Pão que você come é em dólar, porque o trigo é cotado em dólar. Todas as commodities que você tem aqui de alimentação são em dólar. Então, soja em dólar, carne em dólar. A galera acha, mas produz aqui no Brasil. Mas é cotado em dólar, preço em dólar. Arroz em dólar, feijão em dólar, café em dólar, cacau em dólar, chocolate que você come em dólar. Caraca. Tudo em dólar. Então, esquece esse negócio de, eu não viajo pro exterior. Isso é você comprando dólar para gastar lá fora. É outra coisa. Mas o seu custo de vida é dólar, porque dólar é a moeda da economia global. Então, toda moeda todas as transações globais hoje são cotadas em dólar. Tem uma pequena parte que é em euro, uma pequena parte que é em iene, uma pequena parte que está no yuan, mas a grande maioria é em dólar. Então o dólar é a verdadeira moeda hoje em dia. E aí você pode argumentar que vai deixar de ser ou não, mas hoje ela é. Mas aí investir em dólar seria comprar dólar, investir em ações de empresas americanas. Quais seriam as melhores alternativas para eu dolarizar o meu patrimônio? Perfeito. Tudo que existe aqui no Brasil, existe em dólar também. A pior coisa que você pode fazer na sua vida é comprar dólar. Se você for comprar dólar hoje e deixar o dólar parado aqui, e se você for pegar o seu dinheiro e investir no CDI, no Tesouro Selic da vida, alguma coisa assim, você vai ganhar mais dinheiro investindo no Tesouro Selic, mesmo convertendo para dólar no final, do que você ganharia com o teu dólar. Porque o juro real aqui do Brasil é muito alto. O Brasil, ele flerta ali com o maior juro real do mundo. Ou a gente é o maior, ou a gente é o segundo maior, no máximo ali o terceiro colocado. E isso, para quem investe, é muito bom. Porque você ganha muito dinheiro. O que é o juro real? O juro real é o juro que você tem acima da inflação. Então, você pega a inflação hoje aqui no Brasil, ela está em 4,5%. E aí você pega a taxa de juros, ela está em 15%. Essa diferença de 10,5% é o juro real. E isso não existe em quase nenhum outro lugar do mundo. Você conseguir investir o teu dinheiro nisso significa que, já levando em conta a inflação, teu dinheiro dobra em 7 anos. 100% seguro, investido com o governo sem você ter que correr risco nenhum. Se você falar isso pro americano hoje, ele vai achar que você é maluco, pô. Não tem a menor chance de acontecer. Vai dobrar em 7 anos investindo com o governo, sem correr nenhum risco, não tem como. E o dólar, quando você compra, você está comprando uma moeda. Uma moeda, assim como qualquer outra, apesar de ter menos inflação, ainda tem inflação. Então, se você compra o dólar e deixa ele parar debaixo do colchão, ele vai perdendo valor ao longo do tempo. E eu vejo muita gente cometendo esse erro. Vai na casa de câmbio, compra o dólar, coloca ele no armário, na caixinha e tal, não vê nunca mais, a volta da viagem, deixa lá. Porque o cara acha que o dólar vai valer 7. Vai valer, só que você tá deixando de ganhar dinheiro. Sim. E aí, a maior perda do investidor, que é leigo que está começando, é no custo de oportunidade. É o quanto ele poderia ter ganhado. Porque ele vê ele ganhando alguma coisa, ele se dá por satisfeito. Quer ver um lugar que isso acontece muito? Com imóvel. Tem muito imóvel que vale a pena você investir, tem muito imóvel que não vale a pena você investir. Isso depende de cidade para cidade, se é comercial, se é residencial. Mas existe um culto ao imóvel no Brasil porque ele resistiu àquele período hiperinflacionário que a gente teve na década de 80. E assim, tinha um lastro ali, né? Quando o Collor confiscou a poupança também, ninguém foi lá e confiscou teu imóvel. Então você tinha um lastro ali que teu dinheiro pelo menos estava em algum lugar, você consegue sentir. Só que, se você for pegar a valorização de vários lugares diferentes do imóvel, cara, não valorizou nada. Assim, muito pouco, quase nada.
Grandes centros urbanos, sim. Você pegar São Paulo, por exemplo, sim. Mas você vai no Rio de Janeiro, por exemplo, a valorização dele fica muito aquém do CDI. Então você poderia ter ganhado muito mais dinheiro. Aqui em Alphaville valorizou muito. Aqui em Alphaville, sim. Mas aí esse é o ponto, assim. A menos que você saiba e trabalhe com isso para saber onde vai valorizar, é difícil você crer que qualquer imóvel vai se valorizar. E assim, quando eu falo valorizar, entra outro ponto muito importante, que aí todo mundo vai, porra, mas meu imóvel valia 500 mil reais, agora tá valendo 1 milhão. A inflação também. Sim. Então, às vezes, ele corrigiu pela inflação e você tá achando que ele valorizou. A conta não é tão trivial quanto ele simplesmente vale mais do que eu paguei lá atrás. Se você pagou 500 mil reais e agora ele vale 1 milhão de reais, isso não significa que você ganhou dinheiro, não. Às vezes ele só corrigiu pela inflação. Depende da época em que você comprou esse imóvel. Às vezes você perdeu dinheiro mesmo. Exato. E aí o desafio que eu sempre faço pra galera é, não tem problema você comprar imóvel se você é investidor imobiliário e você estuda isso e sabe qual é a melhor cidade, qual é o melhor imóvel, se dedica a isso. Mas tem em mente 2 coisas. Isso dá trabalho. Não é investimento passivo, isso não é renda passiva. Você vai ter vacância, vai ter que alugar, vai ter que resolver pepino de apartamento. E o segundo é, saiba fazer a conta, para garantir que você está tendo realmente uma valorização que seja acima do que você ganharia fazendo a coisa mais básica do mundo, que é investir em renda fixa. Porque se você não está tendo essa valorização, você está ganhando dinheiro, mas na prática está perdendo. Porque o seu custo de oportunidade é muito maior do que esse. Entendi. Se você vende produtos digitais e está cansado de pagar taxas abusivas para as plataformas, você precisa conhecer a Unprofit, que é a plataforma que os grandes estão usando para colocar 20% a mais de dinheiro no bolso pelas suas vendas, porque é a única que não cobra taxas e devolve os juros das suas vendas para você. Isso faz muita diferença no final do mês. Ainda mais com todos os novos custos e impostos no tráfego pago. Para fazer uma demonstração gratuita e ver isso acontecer nas suas vendas por conta própria, acessa onprofit.com. Você acha que hoje a gente vê muitas pessoas falando que a geração Z, essa nova geração, não tem mais nada. Não tem mais casa, não tem carro. Hoje até com as tecnologias, né? O cara não precisa mais de um carro, ele tem Uber. Vale a pena para o brasileiro hoje, racionalmente falando, comprar um imóvel? Tem uma conta que você faz para descobrir se vale a pena ou não. Que basicamente você vê o quanto o aluguel representa do valor do imóvel e quanto você ganharia se você investisse esse dinheiro, tirasse o valor do aluguel todo mês e pagasse aquele aluguel em vez de comprar um imóvel. E aí, isso é uma conta matemática. E aí a gente tem que levar em consideração todos os outros fatores que não são matemáticos, que é primeiro, cara, vai construir uma família, você quer ter um imóvel seu. Sim. Eu, por exemplo, eu gosto, minha namorada é arquiteta, acho que quer ter um imóvel nosso para fazer a arquitetura do jeito que a gente quer. Eu não vou fazer isso num apartamento alugado, não tem sentido. Sim. Tem várias coisas que você vai levar em consideração na hora de ter um imóvel, que não é só alugar. Putz, se depois de 3 anos o proprietário cancela o contrato, você vai ter que se mudar de lá. E você tem 2 filhos, tem um cachorro, vai ter que procurar apartamento. Não é tão trivial assim. Mas a conta matemática que você faz é essa. Você vê, cara, se eu pegar 1 milhão de reais agora e investir no imóvel, eu vou perder 1 milhão de reais, vai ir para o imóvel, e aí o que vai ter aí de ganho nesse imóvel? A valorização dele. Aí você consegue puxar o histórico da sua cidade e ver, valorizou em média 4% ao ano nos últimos anos. Legal. Então você tem um ganho ali de 4% ao ano nesse imóvel, e aí estou te considerando que vai ter qualquer depreciação para facilitar a conta. Não vai descascar a parede, você não vai ter que fazer nada. Você tem um ganho de 4% comprando imóvel. Aí beleza. Vamos supor agora que você consiga pegar esse mesmo 1 milhão de reais e investir em alguma coisa que está rendendo 15% ao ano. Aí todo ano você vai lá, tira 4% daquele imóvel, daquele dinheiro que está lá, sobra 11% para você de rentabilidade, os 4% você usa para pagar o aluguel. Sobrou 11% para você de rentabilidade. No outro tá te dando 4%. Você está conseguindo pagar o aluguel e ter uma moradia, as 2 moradias são iguais, tá um cenário hipotético aqui, tudo perfeito. Qual que vale mais a pena? O que está te dando mais dinheiro. Então, se você pegou o dinheiro, investiu ali e rendeu 11% líquido, já tirando o valor do aluguel que você vai pagar, é aquilo que está te dando mais dinheiro. Não tem como você fazer botar uma receita de bolo e falar assim, vai valer mais a pena alugar sempre. Não tem, porque depende da cidade, se o imóvel está valorizando ou não. Depende da taxa de juros. Então, se você ouve isso hoje, a taxa de juros está 15%. Se ela vai a 2%, não tem rentabilidade que vai pagar teu aluguel. Isso muda também. Então, você tem que levar em consideração a possibilidade da taxa de juros mudar. O que eu vejo agora boa parte das pessoas que moram em centros urbanos não tem condição de comprar um apartamento. É uma coisa completamente diferente. Porque o Brasil é muito precário em infraestrutura. E aí, se você sai dos centros urbanos, você tem 2 problemas em geral. Primeiro, não tem infraestrutura. E o segundo, em vários lugares não tem segurança. Então, no Rio de Janeiro, por exemplo, é um grande problema você sair do centro urbano, porque o centro urbano já é perigoso, imagina fora dele. Se você vai para a zona norte do Rio de Janeiro, por exemplo, que já não é a zona sul, já é muito perigoso.
E aí isso gera uma demanda muito grande por imóveis naquela pouca área ali do Brasil que tem alguma infraestrutura, como São Paulo, como as capitais, como a zona sul do Rio de Janeiro, e isso infla o preço dos imóveis. E aí, se você quer ter uma moradia minimamente digna, você acaba tendo que pagar muito caro por um apartamento, você não tem dinheiro para comprar aquilo. O que resta para você fazer? Gastar 40%, 50% da tua renda pagando um aluguel. Então, para a vasta maioria dos brasileiros hoje, isso é uma impossibilidade de você comprar um imóvel, que é um problema que tem que ser endereçado, mas, pô, eu vejo umas coisas malucas assim, né? Vamos resolver esse problema fazendo com que não possa mais comprar mais de um apartamento. Pô, cara, o cara que tá comprando mais de um apartamento, ele tá comprando aquilo, mas é para especulação. Não é. Ele que tá gerando a demanda para a construtora, e aí ele compra esses apartamentos, então a construtora constrói mais, porque sabe que ele vai comprar no final. Depois ele revende isso para as pessoas, e às vezes ele fica um tempo danado com aquele imóvel na mão, sem conseguir revender ou sem conseguir alugar. Ele quer com a vacância toda. Se não tivesse alguém disposto a morar ali pagando aquele preço, ele jamais alugaria por aquele preço que ele tá alugando, porque ele não conseguiria, não faria sentido lógico para ele, econômico, ele comprar aquele negócio. Mas isso é o que gera a oferta. Então, se não tem essa pessoa no meio do caminho, quem está gerando oferta? Então, é uma maluquice completa. Não ia ter mais construções. Você ia ter todas as construções que já tem hoje, nenhuma nova. O que a gente precisa ter para resolver esse problema é infraestrutura. Se você dá infraestrutura e segurança em cidades menores, o pessoal migra para lá. O problema o Brasil é um país pobre e a gente não tem condição de criar infraestrutura hoje. Mal consegue fazer nas grandes cidades. São Paulo, maior metrópole da América Latina, ontem estava sem luz. Caiu 1 milhão de árvores com base de um vendaval. E assim, desde que eu vim morar aqui, isso aconteceu umas 3, 4 vezes. A Enel quase perdeu a concessão. Então tem uma série de coisas que acontecem na maior cidade da América Latina que você fica se questionando, putz, cara, assim, como que faz para você ter isso numa cidade do interior? Não vai ter. Então, é um problema do Brasil, isso. E aí é muito complicado de se resolver. Tem muita gente, eu não sei se você já viu, você com certeza sabe disso, né? O que aconteceu em 1971, sim, como isso impactou a nossa economia? Porque eu sou leigo no tema investimentos, mas eu estudei isso no começo desse ano e falei, caraca, os gráficos pós-1971 meio que dispararam em várias coisas negativas no mundo, né? Sim. Como é que isso aconteceu? O que isso tem a ver com a questão do dólar perder o lastro em ouro? E existe alguma saída? Porque a partir do momento que está todo mundo imprimindo dinheiro, sabe? Tem algum fim isso daí? Sim. O que aconteceu a partir daquela época foi o fim do que a gente chama de Acordo de Bretton Woods, que era um acordo em que basicamente o dólar funcionaria como moeda global, então todas as transações entre os países seriam feitas em dólar, e o dólar teria um lastro em ouro. E aí pôs-se fim a esse lastro em certo momento, porque os Estados Unidos estavam aumentando as despesas dele, e aí o Nixon, que era o presidente americano, ele virou uma hora e falou, olha, não tem mais lastro em ouro, então o dólar agora ele é uma moeda fiduciária, é uma moeda pela moeda por si só, pela crença que você tem de que aquilo tem valor. Quando acaba o lastro em ouro, qual que vira o lastro da moeda? Aí vão começar a surgir teorias sobre aquilo. A primeira teoria é o porta-aviões. Você tem um império armado ali que você consegue impor que as pessoas vão realizar aquelas transações em dólar. Tem uma coisa muito curiosa que pouca gente sabe, que assim que acabou com o acordo de Bretton Woods, houve um acordo com a Arábia Saudita para que eles só aceitassem dólar na venda do petróleo. Isso é muito interessante, porque o petróleo é a commodity mais transacionada no mundo. E aí, se eles só aceitam dólar na transação com o petróleo, o que acontece? Todo mundo tem que usar dólar. E aí, ele ganha um poder que, cara, tem um economista famoso que... Um economista não, se não me engano, foi o premier francês, que ele chamou de o privilégio exorbitante, que é o privilégio de você ter uma moeda que é usada por todos os países. Porque se você tem uma moeda que é usada por todos os países, você pode imprimir essa moeda à vontade, porque todo mundo tem que usar, então tem demanda infinita para ela. Você dita a liquidez global, então você dita se a economia global vai estar quente ou está fria. Como a taxa de juros subiu agora, isso esfriou a economia global como toda, não só os Estados Unidos. Quando a taxa de juros cai, como a gente viu acontecer em 2020, tinha dinheiro chovendo no mundo inteiro, não só nos Estados Unidos. Tinha aqueles meme coin, aquelas coisas todas surgiram naquela época. E tem uma outra vantagem que e aí é um mecanismo um pouco mais complexo de você entender. Se a sua moeda é a moeda global, todo mundo precisa dela. Porque se você não tiver essa moeda, você não consegue comprar nada. Isso significa que você tem que gerar liquidez para a economia. Como é que você gera liquidez para a economia global na prática? Você tem que pegar a sua moeda e você tem que ter um déficit na sua balança comercial. Por que você tem que ter um déficit na sua balança comercial? Porque senão, um déficit na balança comercial tá saindo mais dinheiro daqui do que está entrando. Então tá saindo mais dinheiro dos Estados Unidos do que está entrando em trocas de mercadoria. Se você não tem isso, o que acontece? Falta moeda lá para fora. Porque se sai mais dinheiro dos Estados Unidos do que entra, você está basicamente exportando tua moeda, que é o dólar.
Agora, se isso não acontece, você não está exportando, você está tirando moeda do mundo inteiro. E aí o mundo inteiro esfria. Então os Estados Unidos ele é quase obrigado a ficar nesse déficit com o restante do mundo. Ele tem que tirar mais dinheiro de lá, ele tem que comprar mercadorias de outros países e vender menos para fora do que um outro país como o Brasil, que tem que fazer o oposto. A gente tem que exportar muito mais do que importar, porque senão a nossa moeda vai embora. E aí isso gerou um grande problema para a economia americana. Por quê? Porque dado que eles fazem isso aqui, e esse dinheiro, toda vez que sai, ele volta para os Estados Unidos, que é a grande magia dessa engrenagem, ele volta para os Estados Unidos por meio da compra da dívida americana, o dólar ele nunca se desvaloriza absurdamente. Porque para e pensa comigo. Se os Estados Unidos ele tem que exportar, ele tem que importar mais do que exportar. Ele sai comprando tudo que está lá de fora. Os bancos centrais acabam pegando esse dinheiro. Então eu sou o Banco Central da Suíça, por exemplo. Porra, exportei coisa pra caramba para os Estados Unidos. Fui lá, peguei todos aqueles dólares, botei no meu Banco Central. Eu vou deixar ele parado? Não. É a mesma coisa que eu falei para uma pessoa física. Não faz sentido você deixar o dólar parado debaixo do colchão, porque a inflação vai fazer com que ele perca valor. O que o Banco Central Suíço faz? Ele pega esse dinheiro e ele empresta de volta para o Tesouro Americano. E aí ele empresta isso comprando títulos públicos, assim como a gente faz no Tesouro Direto aqui. Então perceba que o dólar ele sai dos Estados Unidos, com ele comprando coisas lá de fora, mas ele volta. O que aconteceria se não voltasse? E aconteceu o que aconteceu aqui no Brasil na década de 80 e 90, que é o dólar ele vai embora, ele sobe pra caramba e a sua moeda não vale nada, porque todo o dólar que você tem está saindo do seu país. Como isso não acontece, como ele volta lá, o dólar está sempre estável. Então, ele pode se dar o luxo de simplesmente imprimir mais dólares, pegar esses dólares, comprar o que ele quiser ao redor do mundo. E esses dólares vão voltar para lá, emprestando dinheiro para o Tesouro Americano. E quando todo mundo está emprestando dinheiro para o Tesouro Americano, o que acontece? O Tesouro Americano consegue captar barato. Porque se você é uma empresa, por exemplo, e todo mundo quer te emprestar, a galera vai aceitar uma taxa de juros cada vez menor. Vai pagando cada vez menos. E é exatamente isso que acontece com os Estados Unidos. Esse é o privilégio exorbitante. Ele tem que necessariamente comprar mais do que ele exporta. Quando ele faz isso, o dinheiro sai, mas ele volta através de empréstimos. Esses empréstimos reduzem a taxa de juros e ele pode criar mais moeda ainda, sem elevar a taxa de juros, sem gerar necessariamente uma inflação por conta disso e sem precisar produzir nada lá dentro. E aí o Donald Trump virou agora e falou: isso é muito bom, mas tem um problema. Qual é esse grande problema? O grande problema é, se eu posso só imprimir um pedaço de papel e usar esse pedaço de papel para comprar bens lá de fora, eu não preciso mais produzir nada dentro dos Estados Unidos. Ou seja, a minha indústria não tem por que de existir. Você vê a China surgindo como indústria, esse fenômeno já tinha acontecido antes com o Japão. Já tinha acontecido em outros lugares também, por exemplo, com a Coreia do Sul. Todos esses tigres asiáticos, eles surgiram para sanar essa necessidade dos Estados Unidos de importar coisas. E se esses países criam toda essa indústria, absorvem todo esse mercado consumidor dos Estados Unidos, e os Estados Unidos não precisam ter uma indústria, isso parece muito bom do lado do consumidor, mas é péssimo do lado militar. Porque se você não tem uma indústria, você não consegue converter aquilo para material bélico no momento que estou uma guerra. Então, no momento que tem um estopim ali e começa a ter uma guerra, você não tem indústria para fazer armamento, para fazer tanque, para fazer navio, para fazer absolutamente nada. Então, você pega os navios americanos hoje, eles são basicamente produzidos na China. Você pega os guindastes que são usados nos portos, eles são produzidos na China. Tem uma série de componentes vitais na indústria americana que é produzida na China. Os semicondutores que são usados em praticamente todos os mísseis americanos de precisão, eles são produzidos em Taiwan, que a China reivindica como um pedaço do território dela. Então, ele exportou nesse mecanismo dele toda a indústria dele. Ele não tem mais uma indústria. E isso é um problemaço. Porque se você for pegar a Segunda Guerra Mundial, tenta dar uma olhada na Segunda Guerra Mundial e fala assim, cara, quem produziu tanque na Alemanha? Volkswagen. Quem produziu tanque nos Estados Unidos? Ford. Era a indústria automobilística produzindo. Porque eles convertem a indústria em tempos de guerra para começar a produzir armamento. E isso explica muito bem, porque você já deve ter ouvido falar desse problema, por que companhia aérea e indústria aérea está sempre à beira do colapso. Sim. Pô, aqui no Brasil, acho que talvez tenha uma exceção que é a Embraer, né, que está muito bem. Mas você pega companhia aérea e produtora de avião, a companhia aérea está sempre perto do colapso, tirando raras exceções. E as produtoras de avião, a Boeing e tal, elas estão sempre ali batendo cabeça numa competição com um negócio que não dá tanto dinheiro assim para a quantidade de investimento que eles fazem. Mas por que continua existindo? Primeiro, porque se o governo deixar que não existe uma companhia aérea, não vai ter demanda por avião. Se não tiver demanda por avião, não vai ter produtor de avião dentro do seu país. E se não tiver produtor de avião dentro do seu país, quando vier uma guerra, você não tem como produzir avião. Então, você não produz componente para o teu jato, você não produz várias coisas. Então, a indústria é essencial para tempos de guerra. E essa indústria da aviação, por exemplo, é subsidiada em tempos de paz para ela poder existir quando tiver uma guerra. Então é um hedge que a gente chama, é a segurança dos Estados Unidos está ali. Entendeu? Entendi. Mas essa questão de 1971, então não ferrou o mundo, a economia do mundo
essa perda de lastro? De alguma forma? Sim, prejudicou sem dúvidas alguma. Porque o que acontece quando você perde o lastro? Você pode imprimir dinheiro à vontade, que é justamente essa parte do mecanismo que eu falei. Se houvesse um lastro aqui, os Estados Unidos não poderia imprimir dinheiro como ele quisesse, porque ele teria que ter dinheiro no Fort Knox, teria que ter ouro no Fort Knox, para conseguir ter o lastro do dólar, e essa paridade era definida de acordo com os outros países ali. Todo mundo chegava no consenso e falava, olha, para cada $1 vai ter 1 onça de ouro. Sim. Enfim, e aí isso gerava um consenso ali, tinha que ser armazenado lá. Se eu não tenho mais essa necessidade de ter ouro, eu posso só imprimir o papel. Isso gera inflação. E qual a consequência da inflação? Aí que vem a parte mais interessante da história. Se você tem dinheiro sendo impresso, qual é o mecanismo que faz esse dinheiro ir para a economia? Se eu for conversar com 99% da galera, ninguém sabe disso. A galera acha que é um helicóptero que chega aqui e joga o dinheiro. Ou que é o governo que pega o dinheiro e gasta comprando as coisas que ele quer. Isso não existe. Em 90% dos casos, vai pegar uma exceção ou outra, isso vai existir, mas em 90% dos casos, o que acontece é, o Banco Central emite dinheiro através do balanço dele. Esse dinheiro, ele vai para operações financeiras, vou resumir assim para ficar mais fácil para a galera entender. E muitas vezes isso fica empossado em ativos, gera uma valorização dos ativos. E essa valorização dos ativos, ela não chega na economia real das pessoas, da vida das pessoas. Por quê? Porque é basicamente assim, cara, ele está imprimindo dinheiro, esse dinheiro ele está indo, está fazendo com que a taxa de juros caia. Quando a taxa de juros cai, o valor dos ativos, das ações da bolsa, das empresas de capital fechado, tudo isso sobe. E isso tudo faz com que as pessoas que têm dinheiro investido nessas coisas tenham ainda mais dinheiro. Só que as pessoas que não têm dinheiro investido nessas coisas, que é a grande parcela da população, essa galera olha para tudo ficando mais caro. Porque seu dinheiro está valendo menos. Gerou inflação fazendo nesse processo no meio do caminho. Esses ativos eles se valorizaram mais do que a inflação, mas gerou inflação. Então você que não tinha investimento nenhum perdeu dinheiro. Mas essa galera aqui ganhou muito. Quando a taxa de juros cai, o valor dos imóveis sobe. Isso acontece com todos os ativos. O valor de um imóvel, é um tema que eu falo muito que é valuation, e isso vale para ação, para imóvel, para qualquer coisa que gere fluxo de caixa, é o quanto você vai ganhar com isso ao longo dos anos, trazido a valor presente. Então, se amanhã esse negócio vai me dar R$1.000, daqui a um ano ele vai me dar mais R$1.000, daqui a 2 anos vai me dar R$1.000, assim por diante, eu vou trazer esses R$1.000 que ele vai dar a cada ano a valor presente, porque tem o custo do dinheiro no tempo, inflação, quanto que poderia estar ganhando investido em outra coisa, vou somar tudo isso e aí é isso que aquilo dali vale. Então, se o meu imóvel vai me render R$9.000, já trazido a valor presente ao longo de toda a existência dele, é R$9.000 ali que ele está valendo. Dito isso, quando a taxa de juros cai, essa conta do valor presente, a taxa de juros ali que você vai usar vai ficar menor. E aí o valor disso tudo trazido ao valor presente fica maior. Então o valor do imóvel fica maior, o valor da empresa fica maior, o valor da ação fica maior, o valor de um investimento em renda fixa com prazo longo fica maior. E você ganha dinheiro com isso tudo. Mas a pessoa que não tem imóvel, ela está vendo o imóvel ficar mais caro. A pessoa que não tem uma empresa, está vendo a empresa dos outros ficar mais cara e agora ela não consegue abrir a dela porque o concorrente tem muito mais dinheiro. A pessoa que não tinha... Enfim, você vai levando isso adiante, tudo vai ficando mais caro para a pessoa. Seja pela inflação, seja pelo efeito da taxa de juros cair quando isso acontece. Então, cara, aí a gente tem... Porque uma coisa que eu vejo eu acredito que as pessoas no Brasil, não sei qual que é a sua visão, mas o brasileiro médio, e talvez o cidadão médio mundial não tenha o hábito de investir por ele desde cedo ser treinado a ser consumista. Então, a pessoa, muitas vezes você pode trazer para a pessoa, pô, você precisa criar uma reserva de emergência, você precisa fazer isso e tal. Só que quantas pessoas conseguem fazer isso na prática? Aí a minha pergunta para você você acha que se endividar, fazer uma dívida, mesmo que financeiramente não seja o melhor caminho, pode ser uma forma de eu não gastar o meu dinheiro com coisas, com besteira? Por exemplo, eu vou, ao invés de investir, fazer uma reserva em alguma coisa ou numa ação, eu entro numa dívida de um imóvel, porque pelo menos eu vou ter uma obrigação ali que talvez eu não teria se eu deixasse solto o compromisso com investir. Qual que você vê a visão do brasileiro, a mentalidade do brasileiro nessa questão da disciplina de investir todos os meses? Tá. Porque muitas vezes nesse cenário que você citou, o cara que não tem esse hábito, ele vai sempre se ferrar. Porque ele não tá botando dinheiro em lugar nenhum, daqui a pouco ele não consegue comprar nada. E talvez ele não tenha mentalidade para fazer o investimento. Elias, eu vou te trazer uma coisa que eu aprendi nesses tantos anos que eu tô no mercado financeiro e atendendo pessoas, então pessoa física. O brasileiro, na média, não investe porque ele não tem dinheiro. É porque a gente vive numa bolha. Mais de 60% dos brasileiros ganham R$2.500 por mês. Assim, a galera não tem dinheiro. Esse é o primeiro ponto. Se você for pegar o consumo desse cara, ele come todo o salário dele. Então não tem como ele poupar dinheiro. É um problema que vai além, é um problema
integral da economia. Agora, eu gostei muito desse ponto que você levantou. Vale a pena se endividar? Isso soa muito ruim quando a gente fala. Mas o único endividamento que talvez vale a pena é o de você fazer um financiamento de um imóvel. Porque os juros é subsidiado. Então, você pega o Minha Casa Minha Vida hoje, ele tem uma faixa de renda ali que vai até R$8.000 da família. E isso dá um juro subsidiado para você consegue comprar um imóvel até uma certa faixa ali. E, cara, para muita gente, é a melhor saída que tem para conseguir um imóvel. Porque o que ele vai pagar ali seria o que ele pagaria de aluguel, já que é subsidiado. E ele vai ter esse compromisso de pagar as parcelas. E aí, óbvio, você tem que levar em consideração, a pessoa realmente vai ter esse compromisso? Porque não adianta de nada. Imagina, ela paga 50%, não consegue pagar dali em diante, perde o imóvel. Perdeu 50%, o imóvel que ela morava, vai ficar na rua. Então, tem que ter um compromisso que vá além só da obrigação técnica de você pagar. Porque o que vai acontecer na prática é ela não vai pagar. Assim, a inadimplência existe. Então, aquilo por si só não obriga ela a pagar. Não é igual um consignado, por exemplo, que é descontado direto no seu salário. Então, o meu conselho sempre tenha reserva de emergência. Primeiro passo de tudo. Assim, antes de pegar dívida, antes de pegar qualquer coisa. Porque, você pode estar sem ter onde morar, tô morando de aluguel ainda, não tem um imóvel próprio. Mas se você tiver toda a reserva de emergência, sabe, pelo menos se você ficar desempregado, você tem o que recorrer. Entendi. Agora, se você tem um financiamento de um imóvel e você cria a ilusão de que você já está morando no seu imóvel, você está errado, porque o imóvel não é seu. Você vai ter ele um dia, mas nesse momento você ainda não tem ele. E aí, se você fica desempregado, você não vai conseguir pagar as parcelas e você não tem dinheiro guardado algum para usar para pagar o aluguel. Então, meu conselho para todo mundo que não tem reserva de emergência montada e acha que consegue poupar nem que seja R$100 por mês, poupa R$100 por mês, monta a reserva de emergência. Quando você tiver pelo menos 6 meses, aí você começa a pensar em financiamento. Financia um imóvel, nunca financia veículo. A maior loucura que eu vejo brasileiro médio fazer. Tava conversando com um cara no Uber esses dias, ele falou, não, vou financiar um carro agora novo, R$130.000. Meu amigo, eu tenho dinheiro para comprar um carro. Eu comprei um carro de R$130.000. E eu falei, não vou jamais financiar. E assim, eu poderia comprar um carro muito mais caro, eu comprei um carro de R$130.000, já falando, não faz sentido, porque é um passivo. É um negócio que só dá despesa. Esse negócio já quebrou 10 vezes na minha mão, ele fica parado toda hora. Aí gasolina que bebe pra caramba. Aí, você comprou aquele dali, daqui a pouco você quer comprar um mais caro. Você vai comprar um carro mais caro pra quê? Ele, não, realmente faz sentido. Eu falei, você tem reserva de emergência? Não. Você tem dívida? Tem, tô financiando uma casa de praia. Eu falei, caralho, cara, mas por que você tá querendo comprar um carro? Então, eu acredito que o brasileiro médio, a lógica que ele deve seguir, que cara, formar uma reserva de emergência de 6 meses, depois expande para 12 e aí começa a pensar em financiamento nesse meio do caminho para ter um imóvel. Porque o imóvel, a casa própria, também te dá muita segurança. Aí, quando você já tiver teu imóvel, já tiver tua reserva de emergência, aí você parte para investimento. E eu vejo muita gente distorcendo essa ordem por 2 motivos. Primeiro, tem muita galera que vive numa bolha, vai ascendendo na vida e tendo mais dinheiro, você vai se cercando de pessoas que também têm mais dinheiro. E aí é muito fácil você perder a realidade do Brasil. A noção de como que é realmente, você conversar com uma pessoa que é o brasileiro médio mesmo, porque a gente acha que é o brasileiro mais pobre, não, é o brasileiro médio. E o segundo tem uma galera que não entende o que é você tá ali também, que é o emocional da coisa, de você conseguir dormir. Sim. Porque às vezes você perde teu emprego porque tu não conseguiu dormir porque você tinha uma dívida. Você tem que ter a cabeça muito no lugar ali, ter uma segurança muito grande antes de você querer começar a investir. E tem o terceiro também, que a galera quer vender. Quero que você faça um curso agora. Não, a primeira coisa que você tem que fazer é investir. Cara, eu tenho educação financeira na Varus. Eu sempre deixo muito claro para todo mundo. Investimento é só depois que você já fez o básico, já conseguiu melhorar a tua renda e tal. Antes disso, tem que ser papai com mamãe total, porque é muito mais fácil você dobrar teu salário do que você dobrar o seu aporte. Muito mais fácil. Se você pudesse listar as top 3 cagadas que o brasileiro faz com o dinheiro, quais seriam? A primeira de todas é confiar cegamente em assessor, porque é amigo, conhecido da igreja, parente e assim por diante. Por quê? O assessor aqui no Brasil, não são todos, tem grandes heróis que vão contra isso, mas o modelo mais comum é o de comissionamento. O que é o modelo de comissionamento? É como se você fosse no médico, o médico te receitasse um remédio. Quando você fosse na farmácia, você descobrisse que existe outro remédio que é melhor do que aquele, mas que paga menos comissão para o seu médico. Ele te indicou um que não era o melhor, era mais caro, não era bom para você, não vai resolver teu problema, mas pagava mais comissão para ele. Isso acontece nos investimentos. O investimento que é o pior de todos é o que mais paga comissão para o assessor. Naturalmente. Por quê? Porque se ele é o pior, ele é o mais difícil de se vender sozinho. Se eu falo Tesouro Direto, isso nem dá comissão. Por quê? Porque todo mundo conhece Tesouro Direto. Um CDB que esteja com bom rendimento de banco seguro, ele mal dá comissão. Por quê? Porque todo mundo quer investir naquilo. Agora, você pega um negócio que é horrível, esse negócio paga um
carro de comissão, paga uma fortuna para assessor. E aí eu vejo muita gente que fala assim, mas não, o meu é de confiança, o meu é da minha igreja, o meu é meu parente, o meu é sei lá o quê. A gente recebe cliente na Varus, cara, que eu já cansei de receber. Da igreja, que a gente abriu ali, eu falei, cara, mas quanto pecado ele cometeu aqui com você? Porque isso aqui tá uma brincadeira, tá? Ou foi por ingenuidade dele, mas eu acho que não, porque ele ganha bastante dinheiro fazendo isso com você. Parente. Mas é meu primo. Teu primo precisa botar comida na mesa também. Então você vai olhar ali pra carteira desse cara que tem um primo. Putz, é desordem total. Amigo também muito. Gente, não vai pra amigo. Assim, amigo é amigo agora, mas um amigo também tem que jantar. E aí às vezes ele faz o necessário ali pra jantar e a sua carteira vai embora. Então agora que teve esse negócio do CDB do Banco Master, choveu gente lá que, putz, cara, perdeu dinheiro pra cacete. O que aconteceu exatamente com esse banco? Cara, o banco é muito engraçado, né? Como é que funciona o business do banco? Como é que funciona o modelo de negócio dele, como é que ele ganha dinheiro? O banco, ele ganha dinheiro pegando dinheiro emprestado das pessoas e emprestando para outras empresas ou pessoas, cobrando um valor maior do que ele está pagando. Então você pega o Itaú, por exemplo, ele vai captar ali pagando o CDI, que hoje está em 15%, e vai emprestar para as pessoas cobrando um valor que vocês sabem que é muito maior. Essa diferença é o que a gente chama de spread. Spread é basicamente a diferença em quanto ele está pagando pelo dinheiro que ele pegou emprestado, quanto que ele está recebendo pelos empréstimos que ele fez. Qual a grande dificuldade de você criar um banco hoje para competir com o Itaú? A grande dificuldade que você tem é que se você cria um banco hoje, ele não tem nome. E se ele não tem nome, você vai ter que pagar mais do que o Itaú para captar dinheiro. Além disso, quando você for emprestar esse dinheiro, você não vai emprestar para as mesmas pessoas que o Itaú está emprestando. O Itaú está emprestando para as melhores pessoas, para as melhores empresas, para quem vai ter a menor chance de ter inadimplência, ou seja, de dar calote. Se você cria um banco agora, você vai ter que pegar aquela galera que o Itaú não emprestou. E aí é aquela galera que está com um nome sujo, é aquela empresa que está em dificuldade, enfim, é a galera que tem o maior índice de inadimplência. Então, no final do dia, quando você cria um banco novo, você vai pagar mais caro para pegar dinheiro emprestado e você vai emprestar obtendo um retorno menor. Então, o seu spread ele vai ser menor. E aí o seu retorno do seu banco como todo vai ser menor também. E se você for pegar o que a gente chama de retorno sobre o equity, ou retorno sobre o patrimônio líquido do Itaú, que é o quanto o Itaú dá de retorno para cada R$1 que tem investido nele, esse retorno hoje ele fica em torno de 23% ao ano. Então imagina que se você investisse numa renda fixa, você ganharia 15%, o Itaú ele está ganhando 23% fazendo o negócio dele. Se você quer ter um banco para competir com o Itaú, você tem que ter um retorno maior do que esse. Mas aí vem a grande questão. Como é que você consegue isso? Você paga mais para pegar dinheiro emprestado e ganha menos emprestando esse dinheiro. O Banco Master, ele tinha isso elevado ao grau mais alto possível, porque ele não só pagava mais, como ele pagava muito mais do que o Itaú. Mais a ponto de ser estranho, porque talvez ele não conseguisse emprestar esse dinheiro cobrando tanto quanto ele pagava. Caramba. E aí muita gente, que já era do mercado, desconfiava. E falava, olha, tem alguma coisa muito estranha. Só qual era o grande dilema? Era difícil você apontar o dedo e falar em público. Porque se você aponta o dedo e fala em público, e aí eu sei que muita gente gosta, né? Tem que ter o herói lá que vai apontar o dedo e falar em público. O que acontece no dia seguinte? Você é processado e pode ser considerado crime contra o mercado, contra o sistema financeiro nacional. Então, falar de banco em público pode virar uma grande dor de cabeça para quem fala. Ainda mais se você não tem prova. E quem tinha prova direta? Todo mundo tinha uma grande desconfiança, todo mundo tinha um entendimento de que a matemática de fazer aquilo funcionar era dificílima, mas ninguém ia chegar lá com um arquivo confidencial do Faustão, jogar em cima da mesa e falar, tá aqui todas as provas, pode conferir. Até porque até conferir você já tinha sido processado por eles. Então ninguém queria falar em público. Tava com cara de pirâmide assim ou não? Eu não acho que o termo correto seria pirâmide. Eu sei o que aconteceu no Banco Master, mais uma vez. Eu teria que trazer as provas públicos aqui, então prefiro não comentar a fundo. Mas não era exatamente uma pirâmide. O que é uma pirâmide? Pirâmide é basicamente quando você pega dinheiro das pessoas, promete uma rentabilidade e empresta esse dinheiro e investe esse dinheiro e pega parte dele para pagar a rentabilidade de outra pessoa. Não era exatamente o que acontecia. Ele pegava esse dinheiro e ele investia em coisas que tinham altíssimo risco. E aí ele fazia algumas maquiagens contábeis, vamos usar o termo disso, algumas táticas contábeis, para fazer com que os ativos dele parecessem valer mais do que realmente valiam. Então, vou usar um caso clássico que talvez tenha acontecido, talvez não tenha, de uma ação que subiu de R$8 para R$200 na bolsa no período de 2 meses. Subiu absurdamente. A gente tinha recomendado essa ação, porque eu falei, a gente estava estudando o Banco Master, então a gente sabia mais ou menos como que ele estava operando. E a gente falou, putz, tem coisa aí no meio. A gente tinha essa ação recomendada, ela subiu de 8, quando chegou em 20, a gente falou, putz, já entendi o que aconteceu, eu vou tirar porque eu não quero fazer parte disso. E aí eu sei que a galera poderia ganhar muito dinheiro, mas vai ter vários problemas aqui, eu não quero minha imagem atrelada a esse negócio. E isso daí, como que fez dinheiro para o Banco Master?
E aí, mais uma vez, é uma grande suposição que eu estou falando aqui. Talvez tenha feito, talvez não. Você pega ali no seu ativo e você fala assim, olha, eu tenho 1 milhão dessas ações. E aí eu pego, vou lá no mercado, compro 20 delas a um preço muito maior do que eu paguei. 200 vezes maior do que eu paguei. Todas aquelas ações que eu tinha agora valem 200 vezes mais. Sem que nada tenha acontecido, eu só paguei 200 vezes mais caro. Então é como se você comprasse 5 Palhos, colocasse na tua garagem os 5 Palhos, o sexto você resolve pagar o preço de um Porsche. Os 5 Palhos passam a valer o preço do Porsche dentro da sua garagem, magicamente. Caraca. Engenharia contábil. Mas corre o risco de talvez isso tenha acontecido lá dentro. Vamos ver se as investigações vão provar que isso realmente aconteceu. Mas a gente viu isso acontecendo, a gente viu essa movimentação muito estranha acontecendo na Bolsa. E, enfim, tinha várias outras coisas desse gênero, assim. É uma esquisitice danada. Mas ninguém queria se meter, essa que é a grande verdade. Ninguém queria porque não vale a pena. Ninguém quer ser herói. Eu vou falar isso, primeiro que ninguém vai me ouvir, não vai ter como provar. Eu vou te falar que eu nem sabia da existência desse banco até... Muita gente não sabia da existência. E convenhamos aqui, teve muita gente investiu sabendo que tá fazendo merda. Não tem outro jeito de falar isso. Por quê? O FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que é um fundo formado pelos bancos justamente para arcar com um banco que dê calote, esse FGC ele cobre R$250 mil que tivesse investido em qualquer CDB. E aí, se eu invisto R$250 mil no CDB do Banco Master, ele tá coberto? Dane-se que o Banco Master vai falir. Dane-se que aquilo tudo é pirâmide. Dane-se o que quer que seja. Eu vou ganhar uns R$250 mil no final do dia. Eu vou ter minha valorização ali e tal, vale o risco. Então, grande parcela da galera tava nessa cabeça. Tem uma outra parcela que não. Tem uma outra parcela que perdeu dinheiro, porque botou mais de R$250 mil enganado por assessor, botou mais de R$250 mil por anuidade, botou mais de R$250 mil por qualquer motivo que seja, e aí, acima disso, a galera não recebeu nada de volta. Então, um caso clássico que saiu agora, o Mercado Dia, sabe qual é? Sei. Então, o Dia ele tinha 70% do patrimônio do caixa dele investido no Banco Master, no CDB do Banco Master. Pô, perdeu. Perdeu, não tem o que fazer. E mercado gira muito dinheiro, então você imagina que o caixa dele era razoável. Perdeu uma grana feia. Acho que ele vai receber 12% só do que ele tinha investido. Meu Deus do céu. Imagina, o CFO deve ter ido à loucura ali. Você disse que competir com o Itaú era muito difícil. Como é que o Nubank fez? Putz, é uma belíssima sacada do Nubank. Eles foram gênios. Tem algumas janelas de oportunidade que aparecem na sua vida como empreendedor. E aí você tem que saber agarrar aquilo muito rápido antes que alguém pegue aquilo. E o Nubank soube aproveitar muito bem essa. Qual era a grande barreira de entrada dos bancos? Além desse fato de você ter um nome reconhecido, era o fato de você ter agência. Porque, por exemplo, empréstimo consignado, para você poder oferecer, você tem que ter agência no Brasil. Se você não tem agência, você não conseguia atender as pessoas. Se você não tem agência, você não conseguia ter o correspondente bancário que ia estar lá para oferecer o crédito. Então, tinha uma série de coisas que você não conseguia se você não tivesse agência. Isso meio que se quebrou com o advento do celular. A galera começou a se acostumar tanto a usar o celular que o Nubank falou, putz, será que a galera vai topar usar um banco sem agência? Só pelo aplicativo? E a resposta foi sim. Então ele apostou as fichas dele nisso, de que essa barreira de entrada seria quebrada, isso não seria mais o problema. Foi disruptivo demais, né? Foi disruptivo demais. E aí, assim, qual o grande problema? Porque eu vou fundar um banco, mas eu abro agência. Você tem que abrir a quantidade de agências que o Itaú tem. Porque senão ele vai ter mais agências que você, o retorno dele vai ser maior, ele vai poder emprestar para mais gente, enfim. Tem todo esse dilema. E aí isso é o que a gente chama quase de um efeito de escala ali, se você, por exemplo, o Uber. Por que é difícil você criar um aplicativo para competir com o Uber? Porque uma vez que o Uber tenha muitos motoristas, ele vai ter muitos clientes, porque o cliente sabe que vai abrir o aplicativo e vai encontrar um motorista. Se você também tem muitos clientes, o motorista do Uber, ele sabe que ele vai olhar lá no aplicativo e vai ter cliente, então ele vai usar o Uber, não vai usar outro aplicativo. Se você funda um aplicativo do zero, você não tem nem cliente nem motorista. Como é que você resolve esse problema do ovo ou da galinha? Quem que vem primeiro? Você paga o motorista para estar lá para atrair cliente? Ou você paga o cliente para estar lá para atrair... Você vai queimar uma grana. O problema de você ter várias agências é isso. Você teria que abrir tantas agências quanto o Itaú. Só que esse problema foi quebrado pelo advento do celular. E o Nubank surfou muito bem essa onda. E ele fez uma outra aposta que era muito interessante, que foi, olha, se eu der um grande motivo aqui para as pessoas abrirem uma conta, lá na frente eu consigo rentabilizar essa galera toda, mesmo que hoje elas não me deem dinheiro nenhum. Então, até pouquíssimo tempo atrás, existia argumentação firme de investidores de que o Nubank talvez nunca fosse ser rentável, porque ele fornecia um cartão de crédito para gente que não tinha dinheiro e não cobrava anuidade. Só que ele falou, não, fica tranquilo, porque esse pessoal vai criar o hábito de começar a usar o aplicativo do Nubank. Eu vou oferecer o cartão de crédito, depois eu vou oferecer o empréstimo, depois eu vou oferecer investimento, depois que eu vou oferecer financiamento para ele também, vou oferecer seguro e eu vou começar a rentabilizar esse cliente. A única coisa que eu preciso é de um chamariz. O chamariz é o cartão de crédito sem anuidade, que há pouquíssimo tempo, quando eu era jovem, não tinha. Eu pagava anuidade para estar no Itaú na época. Sim. Era estudante lá, tinha um desconto, mas pagava anuidade.
Então, para mim, devo ter sido um dos primeiros clientes do Nubank, que eu fui lá e abri e falei, opa, Uma não tem estratégia de unidade. aquisição pesada. Estratégia de aquisição pesada. E aí vem de você conseguir convencer os investidores a aportar dinheiro enquanto esse negócio queima caixa, falando, ó, lá na frente isso vai fazer sentido, que é dificílimo. Se eu não me engano, o GA, que é um fundo enorme, investiu no XP e tal, ele não investiu no Nubank. Até hoje eles se lamentam por não terem investido no Nubank. E hoje o Nubank é gigantesco. Mas foi essa estratégia que ele fez. Aquela questão do investimento em dólar, né? Eu tinha te perguntado beleza. Se fizer uma coisa que faz sentido, é eu ter uma boa parte do meu dinheiro em dólar, Sim. porque a maior parte do mundo opera em dólar a maior parte das transações. Aí você disse que um erro era comprar dólar. Sim. Mas quais são as opções de eu investir em dólar mesmo? Perfeito. Eu investiria por ETFs. A gente tem uma carteira na Varus que é a carteira internacional. Como é que funciona essa carteira? É uma lista de ETFs que a gente selecionou, que você compra e você não pensa mais em nada. Basicamente isso. O que é um ETF? Um ETF é um fundo de investimento que ele é negociado na bolsa. E ele é um fundo passivo, em geral. Existem ETFs ativos, mas a maioria é passivo. O que significa ser passivo? Significa que tem basicamente uma regrinha ali dizendo onde ele deve investir. Então você tem um ETF que investe nas 500 maiores e mais negociadas empresas americanas. Outro que investe nas 100 maiores empresas de tecnologia. Outro que vai investir em títulos do governo. Tem do que você quiser lá fora. E aí, quando você investe num ETF como esse, você paga um valor muito pequeno para comprar a cota dele. E isso já te dá exposição, ou seja, já faz com que você invista em, às vezes, 10, 20 mil ativos diferentes, dependendo do ETF que você investe. Com um valor muito pequeno. E aí, qual a grande sacada? A grande sacada é você conseguir saber quais são os ETFs corretos para você juntar numa carteira de investimentos internacional. Porque às vezes você coloca 2 ETFs lá que fazem a mesma coisa. Às vezes você compra um que tem uma taxa muito maior, sendo que tem um irlandês, por exemplo, com uma taxa muito menor. Que tem onde o ETF está localizado, custodiado lá, ele paga uma taxa menor. Às vezes você compra um ETF achando que ele investe numa coisa que é super segura, ele está investindo numa coisa que é super volátil. E aí o que a gente faz é justamente, cara, quais são os melhores ETFs nessa situação? E aí a gente tem várias coisas, desde do QQQ, que é um dos meus preferidos, que inclusive tem o QQQM, que paga menos custódia, então você economiza 0,1% ao ano. Que ele investe nas grandes empresas de tecnologia. Se você for ver a valorização da Bolsa de Valores americana e comparar assim, com empresas de tecnologia e sem empresas de tecnologia, o sem empresas de tecnologia é quase uma linha de lado esse ano, o com empresas é uma linha subindo quase em linha reta. Caraca. Então são as empresas de tecnologia, aquelas top 5 ali que estão puxando, né? Amazon, Google, Microsoft, Nvidia. E eu consigo investir numa corretora brasileira? Você consegue investir numa corretora brasileira. Tá. Você investe, por exemplo, você pode abrir uma conta no... nem querendo fazer propaganda aqui, mas qualquer um serve, tá? Você pode abrir no Banco Inter, você pode abrir na Nomad, você pode abrir na Avenue. Na XP da vida. Na XP da vida, BTG, você pode abrir onde você quiser. E aí você consegue ter acesso a uma corretora internacional lá deles, mas é deles, a gente chama de corretora global. E aí você digita, cara, você vai digitar 4 letrinhas ali e vai comprar o ETF, é a coisa mais simples do mundo. Putz, primeiro, que rende... Às vezes rende muito mais. Na média, historicamente, rende muito mais do que investir aqui no Brasil. Eu ganho só na valorização ou eles pagam dividendo também? Essas coisas? Tanto faz, mas lá fora o dividendo é taxado. Aqui o Brasil, ele tem essa coisinha do dividendo, né? A gente gosta muito de ver caindo ali na conta, é bonito, né? Dá a sensação que você está ganhando mais dinheiro do que você estaria ganhando. Lá fora, eles não... Como o dividendo é taxado, isso provavelmente vai acontecer aqui no Brasil a partir do ano que vem também, eles fazem muito recompra de ação. O que é recompra de ação? A empresa pega o dinheiro que ela distribui como dividendo e ela recompra a ação dela. Por quê? Porque se ela recompra a ação dela, o preço da ação sobe. E aí você que tem ação, você ganha o dinheiro. Entendi. Só que, se você tem essa ação e não vendeu, você está diferindo o pagamento do imposto. Entendi. Você não precisa pagar de cara. Se eu distribuo o dividendo como empresa, eu obrigo você a pagar. Agora, se eu não distribuir e recomprei as ações Você e a tem a cotação valorização. subiu, se você quiser, você fica 10 anos ali sem pagar nada. E isso vai acumulando. Então, vira uma bola de neve. A galera faz muito isso, chama de ferimento de imposto. Eu sei que você está curtindo o episódio e um dos motivos de eu ter criado o Mundo de 3 Segundos é dar voz a quem tem o que dizer. Assim como a gente fez com todas essas pessoas que você está vendo aqui na tela. Se você gostaria de ter o seu perfil do Instagram analisado por um especialista da minha equipe, que vai desenhar um plano para destravar o seu crescimento, clica ou no link que está aparecendo aqui ou no link da descrição do vídeo. Vamos deixar também no comentário fixado para você agendar uma sessão com um especialista da minha equipe. Tá, e agora a pergunta que não quer calar, que eu estava esperando para fazer, e o Bitcoin? Bitcoin, muito bom. Gosto muito de Bitcoin. Me arrependo de não ter comprado antes. Eu tive contato com Bitcoin muito cedo na minha vida. Tive contato provavelmente em volta de 2015, alguma coisa assim. Cara, eu vi Bitcoin em 2011.
Muito, Quando eu tava entrando, anecdótico eu de entrei ver, na internet em 2010 para 2011, no marketing digital. E aí eu já vi gente falando de Bitcoin, o que é isso? Eu nunca investi na vida. E era um negócio muito associado enfim, questões, coisas legais. E aí eu ficava muito pé atrás, assim, falei, eu não quero fazer parte disso. Depois que veio a tomar um rumo diferente, mas na época do Silk Road e tal, era meio complicado. E na época parecia muito estapafúrdio. É muito difícil você falar assim, fui um grande visionário, botei mesmo, eu sabia exatamente que a história seria essa, porque na época não era tão cristalino, assim, a narrativa ela foi se criando conforme o Bitcoin foi amadurecendo como moeda também. Então, teve muita gente que realmente foi visionária, mas teve muita gente também que, cara, de maluquinho da cabeça comprou e ficou, né? E deu certo. É como um economista, o que define se algo tem valor? Nossa, é basicamente as pessoas quererem que tenha valor. Se as pessoas... o ouro tem valor? Porque algumas pessoas podem falar dos atributos, né? Então, é uma moeda que dura muito tempo, que é limitada. Faz sentido pensar nessa lógica que isso determina valor? Ou... Escassez tem valor em qualquer lugar do mundo. Tá. Então, por que o ouro tem valor? Porque é escasso. Alguém algum dia olhou para aquilo, falou, brilha, legal, bonito, amarelo, vou colocar aqui, bacana. Mas no final do dia é porque você sabe que tem valor. E por que tem valor? Porque é escasso. Porque se fosse água, não ia ter valor. Então, você pega o sal, por exemplo, o sal já foi usado de moeda de troca. Mas era numa época que o pessoal não sabia como extrair sal ainda. E aí você pega, salário vem de sal, soldo vem de sal. Quase tudo que você conhece hoje como pagamento é sal no final do dia. Por que deixou de ter valor? Porque descobriram como que extrai sal. Você tem um oceano ali inteiro cheio de sal para você extrair. O ouro é basicamente isso. Se amanhã ou depois descobrem que dá para tirar o ouro batendo 3 vezes na mesa, fazendo o dedinho pro lado, acabou. Não tem mais valor o ouro. O Bitcoin é a mesma coisa. Se amanhã ou depois descobrem que dá para emitir Bitcoin, acabou o valor do Bitcoin. Então tudo que é escasso tem valor por si só. A escassez do Bitcoin ela é um pouco melhor do que a dos demais ativos pelo fato de não ter um grande emissor. Não tem um emissor centralizado. Se o Satoshi Nakamoto volta amanhã e tal, alguém ia falar, foi o criador do Bitcoin, mas o fato é que não tem um emissor centralizado hoje, alguém que vai criar o Bitcoin. E isso gera uma escassez pré-determinada no ativo. Então você sabe que ele vai ser escasso, como ele vai ser escasso, a demanda vai aumentar sem que a oferta aumente no mesmo nível. Então isso faz com que tenha valor por isso. Mas a galera fica buscando um lastro. Mas o lastro em ouro. O ouro não tem um lastro quando você para pra pensar. É a vontade das pessoas de ter ouro, que é o lastro dele. Mas é usado há milhões de anos. Porque há milhões de anos as pessoas têm vontade de usar o ouro. Né? Pode ser que daqui a milhões de anos alguém fale, o Bitcoin tem lastro. Sim, porque há milhões de anos eles usam. Mas em algum momento alguém se questionou se tinha lastro. Então você tem que se questionar lastro pra tudo. Lastro é virtual, assim. Não existe algo objetivo. Isso é um lastro por si só. E tem alguma forma segura de eu comprar Bitcoin? Muita gente fala que eu preciso ter aquela wallet... Ou se eu comprar numa, sei lá, vou citar nomes aqui, mercado Bitcoin da vida, eu corro algum risco? Qual que é a forma segura de eu comprar Bitcoin? Tem um ditado nesse mundo que é not your keys, not your coins. Tipo, se não são as suas chaves, não são as suas moedas também. Então, se você não tem a chave do cofre, a moeda não é tua. E isso é verdade, tá? Eu tenho uma cold wallet, eu guardo lá dentro e tal. Tá guardado muito bem escondida. Não tem lá em casa. Tá no Rio? Não sei. Não sei. Melhor não saber. Esqueci onde está. E esse é o jeito mais seguro de você guardar. Mas você tem que ter uma certa quantidade para poder guardar valendo a pena. Primeiro, porque você tem um custo daquilo. Segundo, tem um custo de transação depois também, que você acaba perdendo um pouco. Se não for isso, uma maneira que dá para você investir hoje, que é seguro o suficiente, talvez, é ETF. ETF é basicamente um cara que já fazia isso com ações, com tesouro, com várias outras coisas, que ele falou, agora eu vou fazer com Bitcoin. Que é comprar aquilo, colocar num custodiante. Custodiante nada mais é do que o dono do cofre. Você coloca, ele faz isso como é o trabalho dele. Nenhuma ação, antigamente a ação era um pedaço de papel. Eu tenho uma ação do Banco do Brasil lá em casa, que é um pedaço de papel falando que você tem uma ação do Banco do Brasil. Caraca. E tá ao portador. Então se eu tenho ela, é minha. Se você tem, é sua, e assim por diante. Isso hoje não é mais assim. Hoje é um registro eletrônico que fica nesse cofre, que é um data center, que é o custodiante. O Bitcoin não é tão diferente assim disso. Ele fica com o custodiante que fala, eu vou guardar esse Bitcoin, e o trabalho dele é garantir que essas coisas estão seguras. Porque assim como o Bitcoin pode ser vulnerável a um ataque, a ação hoje também pode. Então, o fato de ser digital não é muito diferente dos outros ativos que a gente tem hoje na economia, não. Então, esse é um ponto muito legal. Tem uma divergência que a blockchain você não tem como mudar depois, né? Então, assim, se eles transacionar ali, não tem como você recuperar. A ação você pode cancelar e falar, dane-se, agora tá de volta aqui. Mas o ETF, ele faz isso. Ele compra, guarda, e você investe através dele pela corretora, pelo home broker. Eu compro tipo uma ação da bolsa, tem o ETF lá do Bitcoin. Eu compro aqui no Brasil um que não é só Bitcoin, que é o Hash 11, por exemplo.
Tem outras criptos? Tem outras criptos, mas partes menores, assim, não é tão relevante. Tem alguns outros aqui só de Bitcoin, mas eu tenho que... E você acha que é um investimento de alto risco que eu deveria, se eu fosse pensar numa carteira de investimentos? Quanto que eu deveria ter em Bitcoin? Depende do seu perfil. Você acha que você é arrojado? Você acha que você é conservador? Eu não sou nem o medroso nem o arrojado, eu sou meio termo. Meio termo. É. Talvez menos hoje. E aí, obviamente, vai ter gente que vai falar que tem que ter 100% Bitcoin. Mas assim, cidadão comum, tá? Só quero o meu dinheiro, ganhar um pouco mais de dinheiro, tá? Eu teria uns 5%, alguma coisa assim. 5%? Não acho que não faria mal. Tô presumindo que você não é o cara que vai tomar um grande risco. Por quê? Porque a volatilidade é muito alta. Se você for olhar, pelo menos durante os últimos 3 anos, o Bitcoin ele é basicamente uma versão do Nasdaq, que é o índice que tem as empresas de tecnologias americanas, só que com mais volatilidade. Então ele segue o Nasdaq, só que ele é mais volátil. Tava em 600, foi para 4. E aí vai e volta, e vai e volta, e vai e volta. Qual a grande vantagem disso? Mas tem algumas discordâncias acadêmicas se isso é realmente uma vantagem ou não. A vantagem é que se você tiver uma bola de cristal para comprar quando cai e vender quando sobe, você ganha mais dinheiro. A volatilidade ela abre essa oportunidade de você negociar mais. A desvantagem é que dificilmente você tem essa bola de cristal. É difícil você saber exatamente. Mas assim, sempre que tem essas quedas, o Bitcoin acabou, não tem mais futuro, eu aproveito e compro. E não tem falhado. Assim, raramente. Sim. Eu continuo comprando. Quando chega naquele furor de, todo mundo tá tendo Bitcoin, fundos institucionais começaram a comprar. Aí eu não vendo, eu só mantenho ali para de comprar. Você vai contra a massa. Ir contra a massa é um jeito muito fácil de ganhar dinheiro. Assim, as pessoas subestimam muito assim, o quão fácil é você ganhar dinheiro indo contra a massa. Sabe qual foi o momento que, desde 2010, em que teve a maior queda da Bolsa de Valores? Foi durante o Covid. A maior alta foi no dia seguinte. Nossa. A maior alta desde 2010 foi um dia depois da maior queda desde 2010. Cara, isso é muito dado. Toda vez que tem essas... teve o sei lá o que Day. Pô, agora, recentemente, teve o Flávio Day, né? Que foi o Flávio Bolsonaro. Teve o Joesley Day. Teve o Joesley Day e agora apelidaram o Flávio Day, que foi quando o Flávio Bolsonaro se candidatou a presidente, porque o mercado não estava esperando isso, desabou. Eu falei, gente, fica calmo. Compra aí. Comprou. Segunda-feira já tinha começado a recuperar. Cara, essas coisas não tem tanto erro assim. E aí você tem que saber aproveitar um pouco dessa volatilidade e identificar de fato quando é uma mudança estrutural e quando é uma mudança que não é estrutural. Mudanças estruturais elas são mais raras de acontecer. Mas elas Como acontecem. É que eu identifico? Tem alguns padrões? Tem. Taxa de juros é um principal fator assim, de mudança estrutural ou não. Então, se você pega, por exemplo, a recessão da Dilma foi uma mudança estrutural. A gente ficou basicamente com uma defasagem de 10 anos na produtividade brasileira. E isso é estrutural. As empresas têm uma produtividade menor, então elas geram menos lucro por cada funcionário que tem lá dentro. Naturalmente, enfim, tudo começa a dar errado, teu ROI diminui, teu ROIC diminui também. Isso é estrutural. Taxa de juros subindo é estrutural. Então você pega um momento ali a partir de 2021, se não me falha a memória, que a taxa de juros começou a subir. Lembra que ela estava 2%, né? Coisa maravilhosa. Mas quando ela começou a subir, muita gente na época duvidava se aquilo ia continuar perdurando ou não. Chegou a 15 agora. Isso era estrutural. Então isso é uma mudança de ciclo. E aí, durante esses anos todos, tua vida vai ser mais difícil. Então você tem que saber que, não adianta sair comprando ali porque caiu, porque vai continuar caindo durante 3, 4, 5 anos diferentes. Então isso é estrutural. Se você tivesse uma bola de cristal, você acha que a taxa vai subir, vai abaixar nos próximos anos? O que dá para pensar em cenário para 2026? Eu acho que muito provavelmente ela vai cair. Muito provavelmente. E assim, para 2026 é quase dado que ela vai cair. Isso não é nem uma opinião minha. É basicamente consenso. A questão é mais quando, que mês especificamente vai cair e tudo mais. Mas se você for pegar a longo prazo, eu diria que todas as taxas de juros caem. Porque se você acredita minimamente em ganho de produtividade brutal com inteligência artificial, você está presumindo que a taxa de juros vai cair. Porque a taxa de juros é uma função, no final do dia, da produtividade média dos fatores. Que é, quanto que eu consigo gerar dinheiro com minha máquina e quanto eu consigo gerar dinheiro com as pessoas que estão trabalhando. Se você está falando que as pessoas vão parar de trabalhar, é porque a produtividade delas foi ao infinito, teoricamente. Né? Elas são tão produtivas que não precisam nem mais trabalhar. A máquina faz tudo por elas. A produtividade da máquina é tão superior que não vale a pena você pagar R$1 para a pessoa trabalhar. E ela também não vê sentido nisso. E aí isso é deflacionário. Porque, concorda comigo, se você está falando para mim que você vai ter solução para todos os problemas da humanidade, é porque você vai ter oferta infinita de tudo. Eu quero um MacBook agora, de graça. Porque você acabou de falar que um robô, você virtual, né? Acabou de falar que um robô vai ser mais barato do que contratar uma diarista, então, tá tudo muito barato. O MacBook, então, tá R$1. Sim, tá de graça. Se o robô tá mais barato que R$2.000 por mês ali que você tá pagando, 2 a 4, sei lá, depende do lugar, imagina o MacBook. Então, você não tem mais preço para muita coisa. E aí isso é deflação, na veia. E deflação tem ônus e bônus, né? Como a gente viveu muito tempo com inflação,
Existe uma crença entranhada no brasileiro médio, toda vez que eu falo isso, que deflação não é necessariamente bom, que ele fica revoltado. Porque na cabeça dele é o seguinte, pô, deflação vai fazer meu dinheiro valer mais. E vai, de fato. Só que vai fazer sua dívida ser impagável. Porque se eu tenho uma dívida hoje e eu pago ela... Vamos usar bois aqui. Tenho uma dívida que eu pagaria com 2 cabeças de boi. E agora tem deflação, eu vou precisar de 10 cabeças de boi para pagar essa mesma dívida. Isso vai virar um problema. Porque agora troca sua cabeça de boi para dinheiro. Teu dinheiro está valendo mais. Então a dívida que eu tinha de R$1.000 agora é muito mais alta, porque o R$1.000 está valendo mais também. Ah. Então eu vou precisar, em termos de trabalho, de muito mais trabalho para pagar a mesma dívida de R$1.000. Porque ela aumentou de valor. E aí, galera, acho que eu não tenho muito bem essa sacada da dívida. Então todo mundo que tem dívida se ferra com deflação. E aí corre o risco de você se enfiar numa espiral deflacionária, que é o negócio só perde valor e perde valor, ganha valor, ganha valor e ganha valor, né? Mas a inflação cai. Porque se as coisas começam a cair de preço e você ganha mais dinheiro não abrindo mão do seu dinheiro e deixando ele com você do que se você comprasse alguma coisa, porque amanhã vai estar mais barato, o que você vai fazer? Você vai parar de consumir. E aí, se você para de consumir, o cara que está vendendo vai falar o quê? Eu tenho que botar para um preço menor ainda. E aí você vai falar, pô, mas tá um preço menor ainda, a deflação tá ainda maior, então eu vou parar ainda mais de consumir. E aí ele, porra, mas tem que vender mais barato ainda. E aí gera uma espiral deflacionária. E aí o cara que tem a dívida, ele quebra. Então, não necessariamente você deixar a deflação comer solta é uma coisa maravilhosa, não. É mais difícil você resolver deflação do que você resolver inflação. O ideal é você ter uma inflação morna, que é ali, pô, quanto mais próximo de zero, tá excelente. Entendi. Mas você chegar pra deflação também não é bom, não. Entendi. Essa questão das dívidas, eu já ouvi muita gente dizer que caras muito ricos não usam o próprio dinheiro para fazer as coisas. Não usa. Por que que fazer dívida é uma estratégia boa? Porque quem tem muito dinheiro, principalmente nos Estados Unidos, não tem esse dinheiro líquido na conta do banco. E mesmo que ele tivesse, não faria muito sentido. Por quê? Porque ele pode pegar a ação dele, que normalmente os caras que têm muito dinheiro, o Elon Musk, o Jeff Bezos e tal, eles têm, de fato, muito dinheiro agora na conta do banco, mas em algum momento da vida eles tinham muito dinheiro em ações. Então a ação da empresa que ele tem está muito valorizada. E ele tem 2 opções: vender essa ação para pegar o dinheiro, ou ele pode dar essa ação como garantia para pegar um empréstimo com custo baixíssimo e usar esse dinheiro do empréstimo. E aí o que acontece? Ele não perde a ação. Ele não perde voto na reunião de acionistas, no conselho, não perde assento, não perde nada. Ele não passa uma impressão ruim para os investidores, que ele está vendendo as ações dele. E nessa brincadeira, se a ação se valoriza, ele ainda ganha com a valorização da ação. Então, para ele não faz muito sentido vender a ação, porque ele vai estar trocando um negócio que ele acha que vai subir muito por algo que ele vai usar amanhã e não vai gerar zero. Esse empréstimo baixo seria nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, é. Mas e o brasileiro que tem muito dinheiro? Porque aqui o brasileiro que tem muito dinheiro usa dinheiro. Usa dinheiro. Usa dinheiro. Eu conheço brasileiros que têm muito dinheiro, eles usam dinheiro mesmo. Essa coisa de pegar a dívida aqui do brasileiro, deve ter um caso ou outro, assim, que assim, eu não vejo nem brasileiro fazendo financiamento, que tem muito dinheiro, tá? Ah, é? É. Paga à vista? Paga à vista. Não quer ter dor de cabeça. Não faz diferença. Eu tô falando assim, um cara bilionário. Eu conheço alguns. Mas vamos pensar no cara que não é bilionário, mas que ele, sei lá, tem 10 milhões. Sim. 10 milhões de patrimônio. Perfeito. Podemos dizer que é muito dinheiro. É muito dinheiro, com certeza. Esse cara, se ele quiser comprar uma casa, o que é melhor? Financiamento. Financiamento. Sem dúvidas. Por quê? Porque a taxa de juros de financiamento é muito atrativa. Muito atrativa. Então, talvez, tá? Depende de onde você pega o financiamento, do relacionamento que você tem, você consiga ter uma rentabilidade maior com o dinheiro investido do que com a taxa que você vai pagar no financiamento. Então, você pode pegar R$1 bilhão para comprar um imóvel, pagando uma taxa de, 14% ao ano, enquanto você poderia investir naquilo num CDB que vai te dar 16%. Entendi. Pra que você vai tirar seu dinheiro? Você vai ganhar mais aqui, vai ficar com uma diferença de 2%, o spread. Você vira um banco, né? Tem um spread de 2%. Cara, tem muita coisa que dá pra fazer quando você tem dinheiro, tá? Não é brincadeira. FDIC, nossa. Eu acho que o maior problema é o de mentalidade, talvez, né? Desconhecimento. Porque o rico, ele tá muito... principalmente o rico emergente, o cara que ficou rico em vida, que não é uma crítica, tipo, ficou rico em vida. É mérito. Mérito. Primeiro, ele tem pica pra caralho pra resolver. É empresário que ganha dinheiro, tem um porrada de coisa pra resolver e tal. Segundo, tá preocupado pra cacete com a criação dos filhos dele. Porque provavelmente ele é a primeira pessoa da família que tá criando um processo de estruturar ali e ter uma família estruturada e conseguir ensinar os filhos e pensar no que o filho vai fazer, descobrindo os meios de acesso, né? Por qual faculdade eu coloco meu filho pra ele ter um bom futuro? Sim. Porque você não estudou nela, né, necessariamente, assim. Então você fica, cara, qual banco que ele vai trabalhar, qual empresa que ele vai criar, você quer ter todo esse preparo pro teu filho. Então você tá ocupado naquilo. Enquanto o cara que já tem
isso de herança, é uma herança cultural que você passa. Sim. Ele já sabe qual a escola, ele já sabe qual a faculdade, ele já sabe qual é o intercâmbio do exterior, como é que faz o intercâmbio do exterior, ele já sabe como que ele contrata fazer um casamento, ele não tem que pensar no casamento, é o mesmo pessoal que fez pra mãe, pai, pro tio, padrinho. Então tem uma série de coisas que você não tem trabalho quando você já tem essa bagagem cultural da tua família ali muito bem estruturada, que vem de uma família com grana e tal. Então, o cara que tá aqui com menos dinheiro, ele às vezes não procura isso porque ele tá ocupado. Eu tenho um clube de empresários que, cara, é feito só pra ser próximo, são 30 pessoas e tal. E conversando com essa galera, a maior dificuldade deles disparado é a agenda. Assim, não é, vou ter que pagar a taxa admissional pra entrar no clube. Cara, o cara quer isso, porque ele quer que todo mundo que esteja no clube pague uma taxa pra ter um incentivo de estar lá engajado, né? Senão entra um Zé Ninguém lá que, porra, não pagou nada, foi de curioso, até tem dinheiro, uma empresa boa, mas foi de curioso, não participa de porra nenhuma. Ele tá preocupado com a agenda dele. Cara, quantos encontros a gente vai ter? Que dia vai ser? Que horas vai ser? Vai ser final de semana? Porque final de semana eu passo com minha família. Então, o trade-off do cara que tem dinheiro aqui no Brasil, que ganhou dinheiro em vida, é esse. Porra, eu não tenho tempo pra pesquisar essas coisas aí que você tá falando de finanças. E aí perde muita bolada. Pô, hoje, assim, muito provavelmente vai dar pra não pagar imposto sobre dividendo ano que vem com FDIC. Ou pelo menos diferir. Por muito, assim, muito. E é grana pra cacete, mas ninguém sabe disso. Ninguém sabe disso. Eu nem vejo a galera comentando. E assim, é muita estrutura que você tem. E aí entra você pra fazer pelo cara. A consultoria é basicamente isso. Não, assim, a consultoria parece que eu tô ensinando o cara a não pagar imposto, né? Não, é uma vertente que é tributária. Não, é pra pensar nas mas coisas é pensar que ele tudo, não tem. é pensar a vida dele. Vale a pena você fazer um consórcio, não vale a pena você fazer... Grande dúvida da população brasileira, vale a pena fazer um consórcio, não? Consórcio. Hoje, um cara ficou me falando pra fazer consórcio. Vale. É porque, cara, não adianta você explicar isso na internet, porque parece aquele meme da Nazaré fazendo conta, né? Não, porque entra isso gera uma dúvida em todo mundo e a curiosidade se vale a pena. Eu vou simplesmente usar aqui a minha credibilidade pra falar vale. Ponto. Em geral, vale, né? Obviamente, alguém pode fazer uma furada pra você, mas em geral, assim, se você fizer bem feito, dá pra valer. Mas aí, entre comprar um imóvel com financiamento e consórcio. Você tem que olhar caso a caso, qual a taxa que você vai pagar no financiamento, enfim, tem várias coisas. Mas o consórcio, existem várias alternativas que fazem sentido, sim. Eu por muito tempo, achei assim, esquisito esse negócio, o cara ficar fazendo muita conta aí, complicado essas contas, aí eu pedi pro pessoal fazer a conta e eles falaram, não, bate. E pro cara que tem um financiamento longo, Só que ele quer quitar esse financiamento mais rápido, ele não quer ficar 30 anos pagando. Por quê? Não sei. É porque eu não quero. Beleza, vezes... pode ser um porque eu não quero, porra. Às vezes pode ser por... Eu acho que a dívida, ela tem um aspecto psicológico. Tem, perfeito. De, pô, tô endividado, querendo ou não, se der ruim aqui no meu emprego, será que eu vou conseguir pagar? Às vezes não. E às vezes o cara não quer essa dívida mais por questões psicológicas. De, pô, não quero ter uma dívida há 30 anos, quero ficar tranquilo. Vale a pena... Quais são as melhores estratégias se eu quiser amortizar um financiamento antes? É pagar de trás para frente? Eu posso fazer um consórcio para quitar o financiamento? Cara, uma muito simples é você pagar as parcelas do final. Tá. Porque como é que funciona a conta ali do financiamento se você for fazer um saque, por exemplo? Você tem a sua dívida aqui, você tem os juros dessa dívida aqui. Os juros dessa dívida é como se fosse uma bolinha que você coloca para cada 10 bolinhas que você tem de dívida. E aí, conforme você vai reduzindo o número de bolinhas que você tem de dívida, é menos juros que está caindo. Porque tem menos bolinhas para gerar essa bolinha aqui dos juros. Então, pô, se hoje eu tenho 1 milhão de bolinhas de dívida, vai gerar 1.000 bolinhas de juros por mês que eu vou ter que pagar. Então, é uma parcela de R$1.000 ali todo mês que eu vou ter que pagar. Se eu reduzo esse 1 milhão para 500 mil, é menos ainda que eu tenho que pagar no final. Então, você vai pagando ali aquela dívida, isso vai gerando menos juros, que é uma sacada que a galera não tem. Só que qual a melhor maneira de você fazer isso? É pagar a dívida lá do final. Porque a dívida lá do final é que vai bater a maior parcela dos juros para você. E aí, talvez valha até a pena você fazer o price, que é outra modalidade do financiamento. Existe o saque, o price, para você conseguir abater isso lá do final. E aí você vai... O saque eu não consigo? Consegue, mas o price vale mais a pena ainda. Porque o price, o saque é o sistema de amortização constante. Você vai pagar a mesma amortização, vamos supor que você vai quitar da tua dívida ali 500 bolinhas, só que a tua parcela não vai ser constante. A tua parcela vai ser, você vai quitar 500 bolinhas e mais 1 milhão de juros aqui. Aí depois 500 bolinhas e mais 1 milhão de juros. O price eu vou quitar a mesma parcela sempre. Então a minha parcela agora é 1 bolinha de amortização, estou não amortizando nada a minha dívida, e 1 milhão de bolinhas de juros. Qual a consequência disso? Muito mais juros, porque eu estou quitando a dívida muito mais devagar. Só que a vantagem se eu quiser amortizá-la de baixo, porra, eu tiro um caminhão de juros. Uma coisa enorme assim que tira. E é muito fácil fazer isso. Você abre o aplicativo da Caixa ali, vai lá para amortizar a parcela, escolhe a última parcela lá, amortiza. Cara, isso aqui é um financiamento de 20, 30 anos em 10. É muito mais rápido, assim. Top. Cara, infelizmente o brasileiro não teve educação financeira na escola. Não teve.
Se você pudesse recomendar os melhores livros para o brasileiro ler para entender sobre dinheiro, economia, aquilo que vai pelo menos fazer ele fazer menos cagadas com dinheiro na vida. Tá. Vou recomendar um pros filhos dos brasileiros, Opa. que é o do Malbataan. Malbataan parece um gringo, né? Que é O Homem Calculável, o nome dele, o nome do livro dele. Mas Malbataan parece um gringo, mas é um pseudônimo que é de um professor brasileiro que ele usava. E foi um livro que, meu pai me deu quando eu era moleque, assim. Cara, me criou uma vontade de aprender matemática que eu não tinha. Qual que é o nome do livro? O Homem Calculável. O Homem que Calculava? É basicamente a história de um árabe, e esse árabe ele vai passando por uma jornada de vida ali, e tem várias situações em que ele se encontra com uns cálculos muito curiosos, assim, tipo, ele fez um favor para um sheik, o sheik falou, você pode escolher aí quanto que você quer receber. Vou te dar 1 milhão de toneladas de ouro. Ele falou, não, você vai fazer o seguinte, você vai me dar 1 grão de arroz para cada coisa do tabuleiro aqui de xadrez, só que a cada casa do tabuleiro você vai dobrar a quantidade de arroz. Se você dobrar a quantidade de arroz para cada casa do tabuleiro, no final você tem que dar uma quantidade de arroz que não existe no mundo. Não é nem fabricado. E era tipo uma lição dele pro sheik aprender ainda mais matemática, porque ele tinha inventado o xadrez pro sheik. Tem uma série de contos assim, que você como criança você vai olhando ali de forma lúdica e você cria um baita interesse pela matemática que é difícil a escola criar. A escola é um negócio muito fórmula e decoreba, que não é a magia da matemática. Um livro que eu li recentemente que eu gostei muito sobre finanças pessoais é A Arte de Gastar Dinheiro. Gostei muito. Foi um livro excepcional, assim, que fala pouco sobre juntar dinheiro, é mais sobre o que você deveria esperar do dinheiro em si. Porque você deve ter passado... não sei se você saiu de uma fase da sua vida que você tinha pouco dinheiro para ir para uma fase... Sim, que você tinha... eu não tinha nada. Eu acho que eu sou o único filho de judeu que nasceu pobre do mundo. Feito inédito. E... o dilema que você passa quando você sai de pouco dinheiro para muito dinheiro é que você acha que o dinheiro vai resolver todos os seus problemas. Você percebe que ele muda os seus problemas. Deixam de ser certos problemas e viram outros problemas. E aí quando você chega nessa fase, você olha assim e fala, putz, e agora? Porque a minha grande aposta desde o início foi que meus problemas estariam resolvidos. Eu tenho outros problemas agora, que são problemas que não dá para resolver com dinheiro. Doença não dá para resolver com dinheiro. Você não tem um projeto de vida, não dá para resolver com dinheiro. Você talvez facilite muita coisa, tá? O dinheiro facilita muita coisa, mas resolver teus problemas não resolve. E acho que acima de tudo, o respeito e a admiração das outras pessoas. Dinheiro, ele vai trair muito puxa-saco, mas o respeito e a admiração das pessoas é algo muito mais difícil de conseguir. Você saber que você fez uma coisa boa pro mundo é um negócio que o dinheiro não compra. Você pode fazer quanto você quiser de caridade, aí, mas vai ter 1 milhão de pessoas fazendo. Mas saber que você fez uma coisa boa, um negócio que impactou o mundo, também não compra. O dinheiro não vai comprar teu legado, não vai comprar tua história. Então tem uma série de coisas que o dinheiro não compra, e esse livro é sobre o que você deveria pensar sobre o dinheiro. O dinheiro é um facilitador, é um negócio que vai resolver várias coisas da sua vida, mas você tem que ter muito em mente nesse trajetório que não vale a pena você cometer todos os sacrifícios que você poderia cometer, porque no final ele não vai limpar nada disso. E não vai trazer necessariamente o que você quer. Outro livro, o terceiro... Tô pensando num que não seja tão específico. Num livro muito técnico. Eu vou sentir falta de indicar algum. Eu sempre esqueço dos livros que eu gostaria de indicar, mas vou indicar um que eu li agora. Esse é bem bom. O Ship War, que não é sobre dinheiro, mas acho que Ship War? Ship War. Aqui é Guerra dos Chips. A tradução. O livro ficou famoso com esse primeiro nome. Que não é sobre dinheiro, é sobre tudo que a gente conversou de inteligência artificial e semicondutores. Ele traça a história inteira, desde que criaram um semicondutor nos Estados Unidos, na Califórnia, por que a Califórnia virou o Vale do Silício, e enfim, o que tem lá em São Francisco, até o ponto de como Taiwan conseguiu ser a maior produtora de chips do mundo, e a segurança de Taiwan é baseada em não dá para parar aquele lugar de produzir chip, porque se para de produzir chip, a economia do mundo inteiro trava. Caraca. E ele conta isso assim, mas muito bem. Do jeito que é thriller, sabe? Você vai lendo assim, blá, 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 blá. Tem em português? Em português. Em português. Mas porra, muito bom o livro. Muito bom o livro. E você sai de lá com um conhecimento profundo, sem que ele vá profundamente nada. Não é livro chato. É livro assim, ele sabe parar na hora certa para não te dar dados desnecessários, como se você fosse ser um analista que vai fazer uma pesquisa, mas ele te dá um panorama geral. Você entende a história, como que a Intel passou por ali, o papel do exército americano, do Departamento de Defesa americano, contratando o serviço no início, como é que chegou qual o papel da China, por que a China não consegue produzir chips Tem hoje. uma questão de... Muita gente fala que quando a tecnologia chega pra gente, pro público final, é porque ela já estava sendo usada muito antes. Tem algum relato de quando realmente surgiu a inteligência artificial?
A inteligência artificial... É porque a inteligência artificial é um termo genérico. Por exemplo, eu, quando comecei a trabalhar, eu trabalhei num banco de investimentos. E eu fazia programação. Eu tinha o desafio de resolver uma série de problemas que eles tinham usando programação. Era basicamente isso. Eu sou economista de formação, mas eu dava aula de programação desde moleque. E aí eu usei inteligência artificial lá e estudei machine learning, que é uma vertente. Tem machine learning, tem deep learning, tem reinforcement learning, tem uma série de coisas diferentes. Tem NPL, que é para trabalhar linguagem, hoje em dia não é tão mais necessário. Então, inteligência artificial é um assunto estudado desde a década de 80. Tem um livro maravilhoso sobre isso, chamado A Nova Mente do Imperador, do Roger Penrose, que ganhou o Prêmio Nobel de Física. Assim, excepcional, tem 94 anos hoje, mas é um cara fora de série. Assim, caras que eu mais gostei de ouvir. Se você puder assistir uma entrevista dele, assista primeiro com ele em vida, porque explode tua cabeça em todos os sentidos. Trabalhou com Stephen Hawking, enfim. Esse livro dele, ele basicamente tenta responder a pergunta se a inteligência, se a computação é o suficiente para você ter uma inteligência ou não. E isso é um problema muito grande, porque talvez não seja. E aí não tem nem como explicar isso aqui. É extremamente complexo e é até difícil para as pessoas que não têm uma bagagem mínima matemática conseguir aquele negócio e entender. Porque ele vai passar por o paradoxo de Gödel, enfim, vai passar por várias áreas diferentes que são complexas ali de você entender de por que uma máquina não consegue gerar o cálculo suficiente para extrapolar a própria máquina. Enfim, é um livro maravilhoso, mas talvez não seja o suficiente a gente conseguir ter uma máquina para resolver esses problemas todos. Enfim, é um livro aí que acabou na recomendação, já até perdi, mas é muito bom. Boa. Esse livro quebra muito a cabeça. Se você pudesse deixar um conselho para o brasileiro sobre dinheiro, finanças, qual conselho você deixaria? Vou deixar um conselho que eu ouvi alguém falando da Madre Teresa de Calcutá, que chegaram para ela assim que ela ganhou o Prêmio Nobel e perguntaram para ela: Madre Teresa, o que a gente tem que fazer para promover a paz no mundo? Aí ela virou assim seca, falou: vá para sua casa e ame sua família. Por quê? Porque a gente fica querendo resolver problema em larga escala sem resolver dentro de casa. Isso vale para tudo. Vale para dinheiro, vale para paz na humanidade. Porra, se tu não conseguiu passar pro teu filho que ele tem que ser um cara bacana, que tem que amar os outros e tal, não vai resolver a paz da humanidade nunca. Tô vendo, hoje em dia, a gente vê uma discussão política muito grande de todo mundo que tem a casa toda atrapalhada querendo resolver dali pra fora. Pode ser muito mais difícil resolver dali pra fora. Se todo mundo resolvesse dentro de casa, o mundo estaria perfeito. E até uma brincadeira que os economistas fazem, né? Que a tal política econômica funcionou na Suécia. E aí a galera responde assim: mas com os suecos qualquer política econômica funciona. Você pode tacar qualquer sistema ali dentro que vai funcionar. Não é parâmetro pro resto do mundo. Por quê? Os caras são muito organizados, assim, é fora de série. Então, meu conselho é, antes de você tentar resolver qualquer problema em larguíssima escala e criar solução pro mundo, resolva na menor escala possível que é a tua casa, a tua família. Top demais. Para fechar, uma pergunta que eu não sei, eu geralmente termino com ela e nem todos os convidados respondem. Qual é a teoria da conspiração que você tem 100% de certeza que é verdade? Porra, eu me amarro em teoria de conspiração sabendo que é mentira. Não precisa nem ser verdade pra mim. Mas tem algumas que são, vai. Porra, qual? Tem várias. Eu tento pensar muito em uma, assim, eu sou muito cético. Muito cético. Sempre fui cético com absolutamente tudo. Então é difícil eu comprar uma teoria da conspiração. Eu vou dizer uma que eu acho que talvez, porra, me encanta, tá? E eu, se fosse verdade, eu não acharia loucura. Mas não que eu creia nela. Até porque eu não quero desaparecer depois. A história do Epstein. Cara, essa história do Epstein, por muito tempo, ela foi teoria da conspiração. Sim. Muito tempo. Eu lembro que eu peguei isso na internet em 2000 e bolinhas, assim, a galera falando disso e tal. Não é conspiração e tal. E eu não duvidaria se houvesse aqueles rituais lá nos americanos, cara, o cara que vai pra elite da elite da elite, que ele tem que cometer um ato obsceno na frente de todo mundo, igual falaram que o Trump cometeu com o Clinton, porque aquilo dali garante que ele vai entrar e vão ter uma prova contra ele. Porque faz sentido. Você, tipo, se você exige pro cara participar dali e em contrapartida ele ter cometido um ato obsceno ali pra participar daquele negócio, você pode usar aquilo contra ele pro resto da vida. Você sabe que ele vai, perder qualquer coisa dele pra frente. Então, esse era um ponto que eu não duvidaria dessa teoria da conspiração, não. Se rolou ou não rolou, aí foi outra história. Tem o documentário do Diddy que o 50 Cent fez, tá na Netflix. Não sei se você chegou a ver, você viu? Não vi, mas eu vi o 50 Cent dando uma entrevista pro ABC, que era a única que passava na prisão do Diddy, e falando assim, vai ser maravilhoso. Não, eu terminei de ver essa semana. 4 episódios. Eu acho que ele omite muita coisa que aconteceu.
É porque você não tem prova, né? É, Difícil. mas tem muita história que o cara fez, mas que ele não pôs ali porque é polêmico demais. Então ele não expôs tanta gente assim. Aham. Ele foi mais na da morte do Tupac, do Big, que são coisas ali com muita evidência, né? Também pegou vários funcionários que falaram que foram abusados por ele. Enfim, trouxe bastante evidência. Mas se vai acontecer alguma coisa... Sinistro, né? Sinistro. Irmão, como é que o pessoal faz pra te encontrar? Seu Instagram é maravilhoso. Parabéns Obrigado. pelo conteúdo que você faz Você lá. tem que acompanhar no YouTube também, vai ficar maravilhoso agora. Como é que foi? Como é que é? Acompanha no YouTube também, que vai ficar maravilhoso agora. Ah, você tá com o canal? Eu comecei a fazer os vídeos agora. Cara, como é que o pessoal faz pra te No encontrar? Instagram você pode me encontrar por leandro.varos. No YouTube você pode jogar Leandro Varos, Leandro Siqueira. Você vai encontrar minha carinha lá, é só clicar no canal. E acompanha os canais da empresa também, varos.br, no YouTube varos.br também. Enfim, tem desfolga aí pra você encontrar. Irmão, tamo junto, obrigado. Juntasso, eu agradeço. Pessoal, tenho certeza que você gostou desse episódio. Já dá o like, se inscreve no canal, comenta aqui o que mais você gostaria de ver. Inclusive, se você gostaria de um novo episódio com o Leandro, sobre qual assunto você gostaria, comenta aqui. Tamo junto e a gente se vê no próximo episódio do Mundo de 3 Segundos.